Estou aqui numa gravação hoje, mas queria mandar um recado para vocês antes do conteúdo. É um workshop que eu gravei para 25 jovens selecionados pelo McDonald's, aqui foi na Universidade do Hambúrguer, que é um centro de pesquisas e estudos do McDonald's aqui no Brasil. E eu queria que vocês aproveitassem muito esse conteúdo e soubessem que, se não fosse o meu Close Friends, ele não seria possível. Para você se inscrever e ter acesso a conteúdo exclusivo, link na descrição, vem comigo e aproveite o conteúdo. Eu acho que hoje a gente vai se beneficiar bastante, assim. A gente tem algumas coisas que você pode fazer isso em casa, isso que é mais legal. Vocês podem escrever e pensar como vocês vão filmar isso. Tipo, a gente quer começar a criar um vocabulário. Então, acho legal a gente falar de plano com eles, movimento de câmera, principalmente, essas duas coisas. Então, meu nome é Victor e hoje eu trabalho como diretor de fotografia. Eu comecei como o que chamam de videomaker, né? Eu comprei uma câmera assim, na época bem básica de entrada, uma T5i, não sei se vocês conhecem. Aí, com lente do kit lá, 18-55, e eu gostava muito de fazer trilha, de ir nas montanhas e tal. Aí eu fui fazer uma travessia na montanha e eu registrei tudo, documentei e tal, fiz um documentário bonitinho ali. E nisso um diretor de videoclipes chamado Felipe Sassi, ele faz os clipes de artistas pop, tipo Isa, Glória Groove, essas coisas, tipo, que mais Ludmilla. Aí ele viu, ele gostou da minha edição e da minha captação lá, ele me chamou para fazer making-offs dos clipes dele. Aí quando eu entrei para fazer making-offs de clipe foi quando eu tive contato com um set grande ali, tipo, uma equipe de 50 pessoas trabalhando cada um no seu departamento, arte, produção e cada um com seus assistentes e tal. Aí eu via como era a maravilha assim de um set de filmagem. E foi aí que eu tive o primeiro contato com a profissão de um diretor de fotografia. Fiz alguns cursos específicos, tipo um curso específico de luz, de aprimoramento técnico de câmera e tal, pontuais. Tudo que eu não aprendi muito na faculdade, eu comecei a fazer depois. Na faculdade eu não sabia nem mexer em câmera, pra você ter uma ideia. Mas depois que eu comecei, disso de eu fazer vídeos assim na montanha, até eu fazer direção de fotografia hoje em publicidades, videoclipes, séries, conteúdos, isso passou nem 2 anos direito. Depois que eu comecei foi muito rápido, assim, porque uma coisa vai puxando a outra. Tipo, demorou pra acontecer, mas quando aconteceu, tipo, é muito rápido. Porque você faz uma coisa legal aqui que as pessoas gostam e no dia seguinte uma pessoa vai te ligar chamando pra outro projeto, esse projeto vai chamar outro, que vai chamar outro, e quando você vê, foi. E hoje você fez o teaser de Sintonia, né? É, eu fiz o da série Sintonia pro Netflix, aí eu fiz o material promo, o teaser, e também fiz a direção de fotografia do clipe da... Alguém assistiu? Sim. Sabe, tem a música Tô Nem Aí, que é a música... Eu fiz o clipe dessa música, aí depois fiz de artistas como Pitty, agora no rap com Lucas Carlos. A gente fez o clipe do Cauê Moura agora. Fez o clipe do Cauê Moura. Vocês assistiram, mas o nível de liberdade é tanto que a gente colocou literalmente um trator sendo iluminado por um drone, cara, que parecia um disco voador, e aí tinha outro drone filmando o trator, então você consegue realmente, cara, inventar o que você quiser no universo do videoclipe, porque essa liberdade criativa é muito louca, assim. Vou falar de planos aqui agora. A gente tem uma variedade de o que é plano? Enquadramento, né? Que te ajudam a contar a história do seu filme, do seu curta, enfim. E o que o plano aberto ele é no geral? Ele é um plano que vai estabelecer o espaço. Ele vai mostrar, a minha história está sendo contada aqui, nesse lugar. As pessoas chamam alguns planos de plano super aberto, que é, sei lá, o cara tá aqui nessa casa e o plano super aberto seria o quê? Lá da rua mostrando o apartamento, a casa. Aí um plano aberto do lugar que ele tá, para mostrar que ele tá na casa dele, que ele tá ali na escrivania, fazendo não sei o que e tal. Eu acho que eu posso falar das implicações para a história desses planos. Pode ser. E a questão do plano aberto é que, assim, o que a gente vê nessa imagem, por exemplo, para mim é muito solidão. Porque a gente mostra, normalmente a gente tem um ponto focal, em que todo o espaço a gente mostra realmente o quão isolado ele está, dependendo do enquadramento e dependendo dos elementos que você coloca, né? Mas serve muito para isso, para você mostrar, por exemplo, isolamento ou você mostrar a amplitude de um espaço. A gente usa muito o plano aberto para mostrar uma paisagem, por exemplo, mostrar um edifício,
e coisas do gênero. Esse plano aqui provavelmente é de uma lente aberta. Em lentes é por milímetros, né? Então, por exemplo, uma 18 milímetros, o ângulo que você tem é bem aberto. Provavelmente o celular de vocês, que é bem aberto, é uma lente 16, 18 milímetros, que tem ali aclopada. E se a lente é uma 50, quanto mais vai aumentando, mais vai fechando o plano. É tipo zoom, sabe? Quanto maior o número, mais dá. zoom, entre aspas. Vai ficar maior. E isso implica em muitas coisas. Por exemplo, se eu pego uma lente aberta e eu chego perto de você, o seu rosto ele vai ficar mais fino, porque a lente aberta ela tem que fazer caber mais coisas, né? Então as coisas vão ficar mais finas. E uma lente mais fechada, ela vai ser mais, como assim, uma lente assim, de beleza. Se eu quero fazer uma foto assim, uma coisa mais fashion assim, eu vou de 50 milímetros para cima, porque ela não vai deformar muito o rosto da pessoa. E quanto mais fechada, mais vai desfocar o fundo. Aí, descendo para cá, a gente tem um plano médio, né? Que você já chega mais perto, você vê mais a ação do que ele tá fazendo. É melhor para você... Normalmente a ordem que eles fazem é assim, aberto, aí vai chegando mais perto, né? Só que quando você chega mais perto e chega num plano assim, detalhe, um close, pode baixar. Normalmente, por que você está fazendo um close? É porque alguma coisa você quer focar na expressão da pessoa, alguma coisa importante aconteceu e você quer mostrar o que está acontecendo, ou um plano detalhe num objeto, porque aquele objeto importa, ele é importante e tal. Mas eu recomendo usar os closes assim com sabedoria, porque se você usa demais closes, eles perdem a importância deles. Você está usando um close porque alguma coisa importante está acontecendo. Então, se você usa close toda hora, nada é importante. Aí isso vai, por exemplo, uma conversa tem uma coisa que as pessoas chamam de plano e contraplano, né? Que é o tradicional. Por exemplo, eu estou conversando aqui com o André, aí vai ter, se tem duas câmeras, né? Aí vai ter uma câmera aqui e uma câmera aqui. Por que é uma câmera aqui e outra aqui e não aqui? Porque eu quebraria a regra dos 180 graus, entendeu? O que é a regra dos 180 graus? Se coloca aqui, quando você cortar na edição, vai aparecer eu aqui no quadro, e quando vir o André, ele vai aparecer do mesmo lado, vai parecer que a gente está olhando para o mesmo lado. Aí na edição tem que estar do mesmo lado, porque aí aparece que eu estou olhando para o André e ele está olhando para mim. Se eu colocasse ali, vai aparecer que a gente está olhando para o mesmo lado. Aí você vai ter que espelhar a imagem, mas espelhar a imagem às vezes não salva porque vai ter alguma coisa no rosto dele que vai ficar estranho, não vai aparecer. Tudo, né? Vai inverter tudo, os objetos vão ficar invertidos. Então, é uma regra importante seguir. É uma regra e tudo no cinema pode ser quebrado. Sim. É só uma convenção, mas às vezes você quebra por motivos que são coerentes com a história, que vão te ajudar. Tudo pode ser quebrado, mas é importante você saber de todas as regras para você não quebrar por erro, né? Você quebrar porque você quer. O ser humano, agora eu vou profundo aqui. Então. O ser humano, por questões de sobrevivência, ele foi condicionado a enxergar muito bem silhuetas, né? Tipo, na época das cavernas, à noite, com a luz do luar ali e tal, e para fugir de quem estava caçando ou para caçar, você identificava muito a silhueta dos animais, de outras pessoas. Então a gente é muito atraído por esse negócio de silhueta, né? Então, e que eu gosto bastante. Eu sou mais condicionado, que eu gosto mais de fazer uma luz mais, que a gente chama de low-key, né? Que é com mais sombras e tal, porque sombra significa que vai ter mais profundidade, né? Se tudo está iluminado aqui, fica uma coisa 2D, flat. Tudo está iluminado. Quanto mais eu vou colocando uma sombra ali, um ponto de sombra aqui, mais fica tridimensional a imagem. Vocês podem ver, sei lá, pinturas do Renascimento, por exemplo. O pessoal estava fazendo isso lá atrás já. E é um excelente exemplo dessa questão de estabelecer uma dinâmica tridimensional numa imagem bidimensional. Aqui, por exemplo, é um erro que muita gente faz. Está fazendo o seu curta-metragem da escola e você pega as luzes Fresnel e joga para tudo quanto é lado e não sei o que. Tem que iluminar tudo e tal. Aqui, ó, aqui tá mais escuro. Aqui tá mais escuro. A luz... Não que essa é a luz que eu gosto muito. Podia ser melhor. Podia ser melhor. Dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Por exemplo, aqui eu não deixaria tão claro essa parede aqui, ó. Não tá falando nada.
Não tem porquê, né? Não tem Olha porquê. Isso, tem um holofote aqui. Eu não deixaria tão claro. O que eu faria? Aqui tem uma janela, por exemplo, eu colocaria um facho de luz vindo aqui, só aqui nele, aqui, ó. Deixaria tudo um pouco mais escuro, mas assim, é importante, não é escuro breu. Você vê que tem uma textura, tem uma escada aqui. Aí você deixa um pouco mais escuro e, cara, a atenção é pra um ele. grande truque do Victor, assim, que é bem legal, que todo mundo pode fazer quando estiver gravando seu vídeo, é tipo, você colocar pontos de luz estratégicos com luzes práticas, que se chama, né? Porque só dando uma introdução, o que são luzes práticas, né? Que vem lá do inglês que eles falam practicals. Aí é uma luz que ela também é objeto de cena, que ela pode aparecer no quadro. Mas não se engane, essas luzes não estão iluminando ela, elas são o motivo da luz. Ali em cima tem uma luz de cinema fazendo a luz própria para ela. Porque muitas vezes essas luzes não são suficientes para sua câmera enxergar a luz, ela precisa de mais. Isso aqui tá meio sem contraste, então vocês não vão conseguir enxergar tanta profundidade. Mas imaginem que aqui tá mais escuro e esses pontos de luz aqui, ó, eles estão realçando essa dimensão do ambiente, sabe? Então, se você tá gravando aqui em primeiro plano, por exemplo, a câmera tá aqui, eu tô em primeiro plano, vocês estão em segundo e... A gente fala primeiro e segundo plano, mais ou menos, não vai muito além disso. Mas, se você colocar em segundo plano uma luz dessa e tal, para o pessoal começar a perceber a dimensão da coisa, é bem interessante, assim. Essa é uma técnica. Fala o que você fez da luz ali na cozinha. Ali atrás, vocês estão vendo, tem uma luz entrando que parece que é, sei lá, do sol. E tem um pouco de fumaça para dizer que é uma luz de meio com neblina da manhã e tal. E na verdade não é o sol, é uma luz que eu coloquei por trás da janela. E eu soltei um pouco de fumaça, porque a fumaça ela dá atmosfera para o ambiente. E o ambiente com a atmosfera ele fica mais tridimensional. Bota do Cauê, eu acho que o do Cauê dá pra mostrar, tipo, ainda melhor isso aí. É isso aí. Tudo isso aí é luz. Luz que não é da realidade, né? Fake, né? Mas o segredo é parecer que é real, né? Você não pode colocar uma luz ali e a pessoa vê claramente que tem um ponto de luz aceso. Então qual que é o segredo? Aqui tem ele tá como se fosse uma terapia, né? E ele tá falando com ele mesmo ali, né? Profundo. Aí tem essa luz aqui que é a luz prática, é o abajur. Ela é a motivação de aqui tá mais quente. Aqui não dá pra ver, mas em outros planos é que tem uma lareira aqui também, né? E é por isso que também tá bem quente, porque tem a ilusão de que tá um fogo aqui. E até o fogo é uma luz, na verdade. É uma luz que a gente deixa numa cor mais quente e fica piscando. Tá vendo a luz que estava iluminando ele de verdade? Não era o abajur. Mas quem tá assistindo acha que é o abajur. Porque eles estão na mesma temperatura de cor. Entendeu? Então, tipo, aqui a gente tinha um LED vindo da lareira, tipo, que tava vermelho, né? Esse LED aqui tá fazendo fogo. E ele tem um preset que, tipo, ele fica meio que piscando. Ele pisca igual na TV, mas dá pra enganar e parece que é fogo. Antigamente, os antigos ameríndios, na época das cavernas, eles tinham que pegar uma luz normal, colocar gelatina e ficar... Se vocês quiserem comprar isso algum dia, chama Tripé Century. Centauro. Ou, tipo, é o C-stand, né? Porque o formato do pé dele é mais alto num lugar. Não tem nada a ver com C isso, então não sei porque chama C, mas é mais alto no lugar, então ele não toma pra frente. Daí, por que usa essa parte aí que chama da girafa, né? Porque a gente tá com um plano aqui, mas eu queria que a luz chegasse mais perto dele. Se eu tivesse com um tripé normal, o tripé ia aparecer no quadro. Então, com isso aqui eu consigo deixar o tripé mais fora do quadro e a luz chega mais perto por cima. A fotografia e a arte, o que é arte, né? No cinema, sei lá, no vídeo, tudo audiovisual. Direção de arte é o que vai cuidar do cenário, dos objetos e tudo mais. Então a direção de arte e a direção de fotografia, eles caminham lado a lado. Porque o abajur ali, ele é direção de arte, mas eu estou usando ele para fotografia. Então eu converso com a direção de arte, eu preciso de luzes que vão motivar a minha luz e tal. Aí a direção de arte colocou um objeto que era muito interessante e relevante para a história. Então eu acentuei através da luz, eu coloquei uma luz ali atrás. Essa cadeira aqui, ó. Essa cadeira ali de balanço. E a luz, quando ela vem de contra a luz, atrás do objeto, ela acentua a forma do objeto. A silhueta, né? É a silhueta que a gente está falando. Silhueta nada mais é do que um contra-luz, né? A luz está aqui,
Aí ilumina aqui, aqui não tem nada, você vê a forma, né? Sabe quando você tira a foto com o sol aqui atrás, assim? É, você fica preto. É, exatamente Se isso. você quer fazer uma silhueta bonita, não fica assim, porque aqui eu não vejo o seu rosto. Se você ficar de lado, eu vejo as formas do seu rosto, fica mais bonito. Então a luz... E tava de dia na cena, né? É, a gente fez essa cena de noite, mas tava de dia lá fora. Né? E aí, tipo, a gente montou isso lá fora. Essa é a luz que você me perguntou, que tava vindo de fora, pelas duas janelas. Foi isso que quando eu vi pela primeira vez um diretor de fotografia fazendo, que eu me apaixonei tanto, que fazer o dia virar noite, a noite virar dia, não importa, você quer contar uma história e você quer que a sua cena seja de noite, seja escuro, mais iluminado e tal, e você vai fazer aquilo não importa como. Aqui tem o que a gente chama de contraste. O contraste ele pode ser feito a partir de claro e escuro, luz e sombra, e existe o contraste de cor também. Cores que são complementares. Tem ali a escala de cores e tem as cores que são inversas ali na escala. Vocês vão ver num programa, sei lá, Photoshop, não tem, sei lá, um círculo de cores que vão mudando em degradê? As cores que são opostas, elas são complementares. Significa que elas vão ter um contraste legal entre elas, se você usar elas juntas ali no frame. Então tem o contraste entre quente e frio. Ó. Essa aqui, né? Isso. Aqui você vai ver a cor que tá ali no rosto dele é mais aqui pro laranja, né? E a cor que tá no fundo é mais aqui, ó. E aqui a motivação é que todo o abajur ele tem luz quente, né? A maioria. Se eu colocasse uma lâmpada aqui de luz fria, isso ia causar um desconforto nas pessoas que estão assistindo, não é natural você ver isso. Aí aqui a luz quente, então eu coloquei a minha luz, é porque é um LED, então eu posso mudar a temperatura ali rapidinho num botão, né? Aí eu mudo pra, ele é bicolor, eu mudo pra quente, mudo pra frio, mas se ele fosse só frio, o que eu faria pra deixar ele quente? Eu uso gelatinas. Aí eu uso uma gelatina aqui que seria CTO, Color Temperature Orange. Aí essa gelatina ela vai converter uma luz que é mais fria numa luz mais quente. Gelatina é tipo um... É gelatina papel, mesmo, né? assim. Plástico, Tipo, assim. coisa que você... Não, mas, não é você não gelatina, né? mas você não encontra em papelarias normais, porque são gelatinas feitas pra isso, pra gente ir pro cinema, entendeu? Então se você ir lá, uma folha de gelatina lá é R$20, uma folha, por aí. Aí tem graus dessa gelatina, por exemplo, tem CTO Full, que ele vai transformar totalmente uma luz que ela é branca, fria, numa luz totalmente daquela cor ali, mais laranja. Tem um meio, um quarto, um oitavo, que aí ele vai ficando mais no meio do caminho, vai ficar laranja, mas nem tanto. Aí você escolhe de acordo com a sua cena. A sua câmera também tem uma temperatura de cor que é o white balance da câmera, né? Muitas vezes você vai setar lá o white balance e aí tem aqueles presets, sol. Aí você clica no solzinho, ou se você tá num ambiente externo, sei lá, tungstênio, aí você clica e tungstênio é essas luzes com essas temperaturas mais quentes, que seria a do abajur também. Aí você clica, aí quer dizer que aquela câmera, ela vai entender que o branco é aquela temperatura. Mas aqui eu tava usando temperaturas diferentes no mesmo lugar, na mesma cena. Então, como é que eu seto a minha câmera? Ela vai entender que o branco é o quente ou o branco é o azul? Nenhum dos dois, eu seto do jeito que eu quero. Eu seto no meio do caminho. Então, se eu estou no meio do caminho, o quente vai continuar quente, o azul vai ficar azul. E pra vocês terem um parâmetro, o meio do caminho, essa temperatura é medida em Kelvin, então o meio do caminho seria 5.600 Kelvin, certo? Na realidade, 5.600 ia ficar mais branco. Tá. O meio do caminho seria tipo 4.500, por aí. Perfeito. 5.600 é a luz do sol. É a luz do sol. É. Daylight, quando você seta lá o white balance, daylight, isso em kelvins, kelvins é a unidade de medida para a temperatura de cor, né? Isso é 5.600 kelvins. Essa temperaturas que vale a pena vocês anotarem que são padrão, que aí vocês vão sempre lembrar, é a temperatura do dia, do sol, 5.600 kelvins. A temperatura de luzes quentes, assim, que normalmente gira em 3.200 kelvins. E, por exemplo, se está nublado, quanto mais para cima, assim, na temperatura, mais azulado fica, né? Então, se está nublado, vai ficar mais azulado, aí significa que vai ser 6.500 a 7.000.
E uma curiosidade interessante é que, por exemplo, a gente está medindo temperatura, então quanto mais alto, mais quente. O fogo mais quente no fogão é o amarelo ou o azul? É o azul. Então quanto mais quente, mais azul. E quanto menor, vai estar menos quente, logo menos azul. Porque você pensaria que, se eu estou aumentando o Kelvin, vai ficar mais amarelo, mas é o contrário. Aí aqui a gente colocou gelatina chamado CTB, Color Temperature Blue, porque eu queria que essa luz que tem 5.600 kelvins, que é a temperatura do sol, eu queria que ela ficasse mais azulada. E vocês estão vendo o facho da luz assim? Porque eu joguei a fumaça, né? A luz, ela não se propaga em lugar nenhum, eu não consigo ver a luz a não ser que ela, ou quando ela toca no objeto, ou se tem alguma coisa no meio que você vai conseguir ver, poeira, pó, aí você vai ver ali na luz. Aí fumaça é um jeito de você ver o facho de luz. E, tipo, eu comprei uma máquina de fumaça de R$250, que é barato para material de cinema no Mercado Livre mesmo. Né? Tipo, é isso. Tudo que você faz, assim, tipo, de uma maneira mais cara em Hollywood, tem uma maneira mais barata de se fazer. Aqui é um corredor gigantesco, ali nessa locação. E aí vocês, de novo, que eu falei dos práticos ali, esses pontos de luz, eles vão dando profundidade, Eu iluminei aqui pelo esse ponto atrás. E o artista ele vai vindo aqui em silhueta. Aqui tem janelas, que tem as luzes entrando pela janela, lembra? A questão da abertura a gente tem aqui o diafragma. Isso aqui chama diafragma, essa abertura da lente. E as lâminas são diafragma. Então, a abertura, ela é o quão aberto essas lâminas estão. Mas o que é confuso quanto menor... Mas tá vendo que é um denominador... lá vai a matemática agora, hein? O denominador aqui é F sobre nunca achei que eu fosse falar denominador na frente de uma sala na minha vida, velho. Vocês estão vendo que é F sobre 1.4 aqui? Se você divide por mais, fica menor. Então faz sentido aqui. É uma fração, né? É uma fração. Então, basicamente essa é a lógica do F sobre 1.4 ser grandão aqui. E aí você vai no F16. Puta, 16 é um número maior, como isso aqui não tá grande? Também tem um buraco maior aqui, entra mais ou menos luz num buraco maior. Perfeito. Olha aí, já matamos. Um buraco menor entra menos luz. Qual que é outra consequência disso? Sabe aquele fundinho desfocado que vocês acham, todo mundo acha bonito? Que o iPhone faz, tá? O iPhone faz, exato, de uma forma digital. Essa é uma das principais maneiras de você obter o fundo desfocado. Então, quando você está no 1.4, abertão aqui, o fundo está desfocadão. Você está com uma profundidade de campo, se chama, muito pequena. Ou seja, o seu foco ele vai andar nisso aqui, se você estiver mexendo a lente, esse aqui vai ser a distância que vai estar focada. Se a pessoa fazer assim, ela sai do foco. Exato, ela sai do foco. E aí, e mais para cá, por exemplo, você usaria para uma paisagem que você quer que tudo esteja focado. Exato, essa é a velocidade do obturador. Aqui ele abre até esse ponto e fecha. Ele abre até esse ponto e fecha. A velocidade que ele faz isso é a velocidade do diafragma. Olha só. Aqui a gente tem, por exemplo, 1/500. A gente tem ela fechando nessa velocidade, que é uma velocidade muito alta. E aí qual que é a consequência disso, né? Pô, eu tô tirando foto, a gente tá falando de fotografia, a gente tá tirando foto de um carro de corrida e eu quero congelar ele em movimento, eu não quero dar impressão nenhuma de movimento. Então, eu vou usar uma velocidade alta. Aqui, que o bichinho tá congelado aqui. Agora, eu quero dar a sensação de borrão, né? O motion blur que a gente estava falando, a gente consegue fazer isso em foto. Tipo, aquele carro de corrida passando rápido, vai ser menor. Aqui, E André, quando que começa a ficar borrado? Quando que começa? Depende da sua lente. Via de regra, você está usando uma lente, por exemplo, 30mm, vai? A sua regra é tudo acima de 30mm não vai ficar tão borrado, tudo abaixo vai ficar borrado. Então essa é a sua regra, é de acordo com a lente que você está usando. Vocês estão vendo como tem um grão e até uma coisa meio roxa nessa... Quando você está num ISO muito alto, isso aqui começa a acontecer. Você começa a perder as características de cor, as coisas começam a ficar desaturadas e completamente estranhas e começam a aparecer esses grãos. Claramente, né, os artefatos... Você pode chamar de grão ou artefato, né? Isso é muito diferente, por exemplo, de uma imagem vintage bem feita, não é a mesma coisa. Isso aqui, a imagem está degradada.
Uma imagem vintage, ela vai ter grão, mas é aquele grão que a gente tinha na época da película, do filme, que é o grão que já vem dele natural. Mesmo se tá de dia bem iluminado, vai ter aquele grão. Então é diferente. Aqui tem vários nomes que são convencionados, né? Tem primeiríssimo plano, primeiríssimo primeiro plano, ou big close-up, é porque chegou bem mais perto do que o normal, né? Às vezes você tem lentes que chama lente macro, que elas têm essa propriedade, porque normalmente a lente ela só pode focar até uma certa distância, né? Uma 50mm, ela precisa de 50 ali, centímetros, né, de distância. Se você ultrapassar isso, vai perder o foco. E uma lente macro, ela tira essa barreira e você pode chegar bem perto que ainda vai ter foco. Normalmente as pessoas usam para fazer, tipo, detalhezão do olho da pessoa. E eu acho que a questão dos planos que é legal vocês ficarem é tipo plano aberto, médio, fechado e detalhe. É tipo isso. É tipo, eu falei em ordem aqui, o plano detalhe sendo o mais próximo de todos. E é mais ou menos isso, porque existem muitos nomes, né, tipo, que são sinônimos. Sim, é tudo sinônimo um pro outro, e dependendo da região, do país que a pessoa tá, ela vai dar um nome. Tipo, você tá num set, você fala primeiríssimo, primeiro plano. Ninguém vai falar isso, vai falar dar um close. E tem, a partir disso, tem tipo ângulos também, né? E os ângulos, eles dão diferentes sensações, né? Tem o ângulo que é de baixo para cima, chamam de contra-plongé, ou plano inferior. Se eu tô te filmando assim, você vai parecer mais alto, mais alta para mim. E isso, às vezes, vai passar uma sensação de que você é uma pessoa, um super-herói e tal. Eles filmam um super-herói de um ângulo mais baixo para dar a sensação de imponência para as pessoas. Se eu tô filmando a pessoa assim, mais de baixo, eu dou uma sensação, às vezes, de que ela tá acuada. Deixa ela menor ali, que ela tá presa. O plongé é uma palavra francesa que é mergulho. Você tá numa posição, tipo, pensa que você tá mergulhando, você tá olhando de cima para baixo. E o contra-plongé é o contrário disso. Você pode falar também, eu quero filmar de baixo. Ou de cima. Isso, os dedinhos, Vitor, explica isso. Os dedinhos são essenciais em qualquer série, isso não existe em nenhuma aula de audiovisual. Só que os dedinhos, as pessoas, eu quero daqui, eles fazem, gesticula-se muito, exato. Aí, somado a isso, tem os movimentos de câmera, que são... Tem movimentos que chamam dolly, dolly in, dolly out. Dolly in, por exemplo, a câmera chegando, é o dolly in, aí ela saindo, dolly out. Por exemplo, vamos ver, tem uma cena que eu comecei aqui eu tô num close nele e ele tá felizão da vida aqui. Aí eu vou fazendo um movimento de dolly out. Eu vou mostrando que ele tá numa festa, bêbado. Aí vai mostrando todo o ambiente da festa que tá acontecendo. Entendeu? Você pegou Tailândia, né? Eles usam trilho às vezes você põe num gimbal, né, que fala que um estabilizador e vai andando mesmo. Quando vai pro lado ou pro outro chama traveling. Eu tô andando aqui e a câmera tá vindo lateral me acompanhando no trilho. Ou eu tô parado e ela tá fazendo um movimento muito bom para entrevista ou até YouTube. É um traveling, a câmera tá fazendo assim uma meia lua, mas a lente vai mantendo eu sempre no centro. Como é que você faz isso? A câmera tá movendo aqui, a pessoa tá aqui, a câmera tá movendo aqui, ó, mas ó, tá vendo aqui, ó, a lente aqui, ó? Então você tem a sensação de que o fundo tá movendo, mas a pessoa sempre vai estar no centro do quadro. Porque você tá corrigindo a cabeça ali para a câmera sempre ver a pessoa no centro do quadro. Que a gente está falando de dolly-in, né? Quando a gente chega... Isso aqui não é dolly-in, tá? Mas eu quero dar um exemplo para vocês de quando a gente chega mais perto do que a gente está filmando, a gente começa a gerar uma sensação de claustrofobia, assim. E isso aqui ele não muda, não é sobre a lente, isso aqui é a razão de aspecto que a gente estava falando no começo do filme. Mas esse é um filme interessante porque ele grava o filme inteiro assim, ó, é um por um, basicamente. E aí você fica claustrofóbico uma hora. Aí o personagem, tipo, tá passando por um monte de coisa muito difícil e chega uma hora que é a hora, tipo, do personagem se libertar. Então olha o que eles fazem, que interessante. Super verdadeiro. É que o objetivo não é nem ser verdadeiro, é ser uma coisa que meio que vai acompanhar o movimento dele, sabe? Então, tipo, não era pra ele pegar aqui e fazer isso, era meio que, tipo, ele fazendo assim e isso...
E mudou o aspecto do filme. Então, gente, agora a gente quer mandar o site para vocês terem esse recurso de saber quais planos vão usar em qual parte da história. Em primeiro lugar, a gente vai escrever isso. Eu quero que vocês... Cara, não precisa ser nada espetacular, pelo amor de Deus. Tipo, eu quero que vocês só escrevam, esse é o mais importante. Tipo, não importa, pode você ir numa padaria, você indo tomar café, você preparando, não precisa ser nada fora do comum. E aí, se vocês quiserem acrescentar algum elemento da imaginação nesse texto, vai ser bem legal, porque aí muda a dinâmica do nosso exercício, porque as pessoas começam a questionar o que é verdade e o que não é. E isso é interessante, porque a gente começa a ficar um texto de ficção. E aí, quando a gente tiver esse texto pronto, a gente vai decupar ele, ou seja, essa parte eu quero filmar dessa maneira, essa parte eu quero filmar dessa maneira, essa parte eu quero filmar dessa maneira, tá bom? Vendo que a câmera tá chegando aí, ó. Aí ficou rápido de repente, pra fazer essa transição. Olha o foco mudando. Não tinha sol, era uma luz ali também. É uma luz vindo de lá de cima aqui. Ó, aí, por exemplo, tá nele, aí quando ele vira pra lá, você vai ver que o foco vai lá pro fundo. Aí tem uma troca de foco que tá contando essa história, né? A troca de foco faz, olha pro cara ali. Aí ele vai voltar. E olha a luz no cara, né? Acho Ó, o foco aqui, voltou pra ele, Volta lá pro foco no entregador. Olha no chão pra vocês verem o feixe de luz como tá. A luz que tá vindo da janela que eu coloquei lá, também não é o sol, né? E toma fumaça, né? Aí isso aí foi pensado antes, né? Que a gente já sabia que ia ter que ter esse movimento pra cima, e lá em cima, quando a gente filmou, a gente sabia que tinha que fazer assim, porque na edição a gente queria fazer essa transição. Esse aí é o contra-plongé, né? Esse é o contra-plongé. Esse aqui é interessante, então. Fala de difusão. Yeah, Aqueles vídeos de beleza, por exemplo, de estética, tipo, tem uma difusão enorme, assim. Por exemplo, olha o tamanho desse pano. Isso é uma difusão, Isso é uma difusão. Pra luz cair em cima do Pedro muito suave aqui. Aí o nosso cliente até falou, nossa, como tá bonita a luz do sol, né? Eu falei, Vitor, o Vitor falou, eu tô me matando pra fazer. Você acha que é a luz do sol? E aí o sol, pra tirar, a gente faz isso aqui, ó. Isso aqui é uma rua, aqui pra fora. A gente colocou essa cortina preta, que é um pano especial pra tirar a luz do sol. Porque aí aqui do outro lado do rosto dele tem um contraste. Aqui não tem fonte de luz aqui. Só tem de um lado. Lembra que eu falei que a luz só tem uma fonte de luz. Não parece que é uma fonte de luz. Tem o isopor, né? E esse isopor... Isso é bem legal, pra todo mundo que tá em casa, isopor é uma bela... Isopor é muito barato. Lembra que eu falei da luz de contra? Tem uma luz aqui, que tá batendo aqui e tá separando ele do fundo. Eu coloquei o isopor aqui, porque às vezes a pessoa fica com sombras aqui. Aí essa luz que tá vindo aqui, ela tá vindo aqui, batendo e voltando aqui. Tudo que é superfície branca vai refletir a luz. Então você pensa que, tipo, se eu coloco um isopor branco aqui, ele vai refletir essa luz nele, e ela já vai vir com difusão, com uma difusão diferenciada do que se você só meter a cara na luz. Quando você rebate uma luz, ela também é um jeito de suavizar a luz. Ela vem mais natural, vem mais suave. E outra, gente, a gente tem um controle muito grande hoje na pós, que a gente não vai nem entrar aqui, mas pra vocês terem uma noção do nível que tá, dá uma olhada no que eu consigo fazer na pós-produção hoje em termos de cor. Você consegue mudar completamente um cenário, entendeu? Então você tem total... É como se o Photoshop tivesse disponível para vídeo agora também. Então eu consigo colocar, por exemplo, blush no Vitor, se eu quiser, tiro olheira, faço o que eu quiser. Então pra vocês terem uma noção até onde o... Quem quiser baixar esse programa de cor chama DaVinci Resolve. Ele tem uma versão gratuita, dá pra baixar e usar também. É ótimo. Ele é um ótimo editor de vídeo também, eu tô fazendo tudo dá pra você editar. DaVinci, tipo o artista, Resolve, de resolve mesmo. E ele resolve, né?
uma pessoa deixa um lanche, ele olha distraído pra ver, tipo, o que tá acontecendo, a pessoa já tá longe, indo embora, e ele pega o lanche e come. Uma cena corta pra outra com uma pessoa rica no McDonald's comendo um lanche bem parecido com o dele, pra mostrar que não tem diferença de classe social. E aí, não é a mesma personagem daqui nem daqui, tá? Já vou chegar lá, é porque não tinha outra cor. Essa mulher rica, as pessoas vão dar a entender que ela é a personagem principal de início. Entendi. E tá bem close mesmo, porque vai chegar na personagem principal mostrando ela, que é a garota muda. Mostra os detalhes dela, mas quando tirar o zoom, vai ver que na verdade ela tá tirando a bandeja dessa mulher. Entendi. Então você vai entender que essa não é a personagem principal, no caso é essa. Olha. E aí, esse morador de rua, ele tá sempre ali na frente do Mac, pedindo lanche, pedindo dinheiro, sempre badernando. Só que quando ele percebe que tem uma menina que interessa ele lá dentro, ele sempre pede pra usar o banheiro, pra passar pelo salão e dar o bom dia pra ela, porque ele tá apaixonado. Só que ela não responde. Ah, entendi. Ela não responde e ele não sabe por que ela não responde. E aí eu quero fazer essas cenas agora corrida, com o pessoal no fundo que tá comendo, com roupa diferente. Então roupa de frio, roupa de Natal, pra falar que o tempo tá passando, ele tá sempre dando bom dia e ela não responde. Sim. E aí vai chegar um dia que ele vai passar pra ir no banheiro e vai ver um rapaz conversando com ela, cliente. E aí ele vai falar, poxa, ela tá conversando com ele e nunca conversou comigo. E aí ele sai correndo triste, né, pra ir embora. E tem uma família com uma criança ali. E aí essa criança se assusta porque tem um mendigo vindo na direção dela e ele derruba o refrigerante. Esse rapaz, morador de rua, escorrega e baixa a cabeça, e ela percebe. Como ele sempre dá bom dia pra ela, então ela sabe quem é ele. Então ela corre até ele e pega ele no colo. E ele sorri porque viu que teve um interesse dela vir nele, só que ele desmaia. Na hora que ele desmaia, a câmera abre e ela tá pedindo ajuda em libras. E aí acaba. Curti bastante. Cara, é que tipo, eu quero falar isso pra todo mundo, mas se, por exemplo, no final ele conseguisse ver que ela tá falando em Libra... Não, eu quero que seja essa coisa dramática mesmo. Ele desmaiar e ele nunca vai saber que ela é muda, sabe? Entendi. Você quer que seja um negócio mais irado, muito válido também, com certeza. Eu queria falar sobre, tipo, os ângulos de câmera que você escolheu também, mas aí quando a gente for falar pra todo mundo, eu vou falar. Mas irado, cara. Muito bom. Parabéns, mano. E você? Então, eu tenho duas ideias. Como a gente tem obrigatoriamente que colocar o McDonald's dentro da história, eu pensei em meio que entrevistar pessoas que são nômades digitais e interligar elas. Tipo, como o McDonald's conecta essas pessoas? Porque o número 1 é o mesmo no mundo inteiro, né? Então, sempre traz essa sensação de casa, o mesmo sabor, entendeu? Sim. E aí eu tô em dúvida se eu faço algo tipo livro-reportagem, um curta, ou se eu levo mais por uma história. Tipo, eu escrevi uma história de uma menina que viaja e que sempre que ela sente falta de casa, ela vai até... Eu acho que o livro-reportagem, ele tem muito uma obrigatoriedade de ser até a realidade, né? Em contraposição, uma história não precisa ser real, você pode criar qualquer elemento que você quiser. Então eu iria muito mais para uma coisa fictícia, porque você consegue conectar as pessoas de uma forma mais fácil, assim, e aí só depende da sua criatividade. E em compensação, o reportagem você teria que ir atrás de histórias mesmo, ia dar muito trabalho. Mas eu gosto muito de usar minha imaginação para projetos assim. Eu iria com uma história, cara. Dá pra fazer história em um curta, né? Um curta também seria ótimo. Mas, você pensando em termos de, como eu vou ganhar isso, competitivamente falando, eu faria uma história, porque todo mundo aparentemente vai fazer um vídeo. Então, eu me pautaria pelos não são correntes, senão... Sim, eu tava pensando nisso também, dar uma fugida. Não, é que eu pensei muito nas imagens, tal, pegar a mina numa montanha, com a imagem de drone mesmo, sabe? Subir na montanha com a mochila nas costas, tal. E sentada no café, pensei nas imagens. Legal. Aí você vai ler isso aqui e a gente vai falando sobre as cenas, sobre como podia ser e tudo mais, porque cada coisa pode ser de um jeito diferente e tudo mais. Mas muito legal. Parabéns. Curti mesmo. Eu pensei numa história que é, por exemplo, a relação de um pai e um filho, e eles são felizes, têm uma relação boa, e isso, na maior parte das cenas, é no McDonald's, eles comprando, sei lá, um McLanche feliz, qualquer coisa assim. Aí, conforme o filho vai crescendo, ele vai se distanciando do pai, aí pensei disso ser filmado também, cenas mais alegres, mais coloridas, e vai escurecendo até o final do filme, como o Vitor tinha falado.
Aí chega uma hora que o pai adoece e nessa mesma hora o filho tá trabalhando muito, tá crescendo na carreira e tal, aí tá muito estressado. E isso vai deixando ele mais abatido, mais triste, até que o pai morre. E quando o pai morre, ele é selecionado para disputar uma campanha publicitária muito importante. Aí ele tá totalmente desolado, aí ele vai no McDonald's. Quando ele vai no McDonald's, ele lembra de tudo, ele acessa a memória afetiva dele com o pai. Então ele cria um filme publicitário baseado na história dele com o pai e vence, graças a essa memória que ele teve quando voltou no McDonald's. História parecida com a sua, de alguma maneira? Não. Tá. Mas eu pensei em fazer, mas não. Pô, legal, cara, curti muito. E essa sugestão dessa transição, tipo, do começo pro fim, eu pensei muito em... Como eu vou falar isso lá na frente, mas, por exemplo, se o pai tá com Alzheimer, sei lá, que ele vai esquecendo as coisas, você pode fazer uma edição mais confusa no filme, como se, tipo, estivesse esquecendo de coisas básicas, assim, do roteiro mesmo, sabe? Tipo, se você estivesse repetindo a mesma coisa, ou, tipo, você vê uma pessoa nova, entra do nada um personagem novo no lugar do filho, e você não sabe quem é, só que ele tá te tratando como um filho. Sim. Entendeu? Então você pode, tipo, mudar o seu trabalhar roteiro mais dessa essa forma. parte do pai adoecendo, Exatamente. né? Pra deixar mais, mais imersivo. Exato. Sim. Vou falar também. Lógico. Bora. O meu é mais ou menos assim, é uma menina, ela tem uns 14 anos e ela é frustrada, ela não tem uma opinião própria e sofre uma pressão psicológica pelos pais quererem que ela seja alguém, um cargo específico um dia no futuro. E ela não sabe como se expor, tem uma responsabilidade de cuidar da casa enquanto os pais trabalham, cuidar dos irmãos, então ela sofre muito com isso e não consegue expor isso que ela está sentindo. E aí ela se cadastra num site, começa a fazer teatro e aí ela adquire um personagem. Ela começa a fazer a atuação, a fazer os ensaios e ela adquire um personagem com ela. A partir daí ela começa a fazer os ensaios, começa a fazer as apresentações e ela adquire aquele personagem com uma dupla personalidade. Tipo o Cisne Negro. Ela, tipo assim, ela consegue falar quando ela é o personagem. Quando ela não é, ela é a menininha frustrada que não consegue se expor. No teatro? Ou tipo... no cotidiano dela, ela começa a assumir essa dupla personalidade. E aí, como os pais são separados, ela começa a ter que trabalhar e a mãe dela que arruma um emprego pra ela. E é no McDonald's. E aí ela começa a usar essa dupla personalidade dela com as pessoas. Então, tipo, ela vai atender um cliente, ela analisa o perfil e usa essa dupla personalidade para fazer o atendimento. Ela se transforma, incorpora um papel para poder fazer o atendimento. Porque se fosse ela mesma, ela é tímida, ela é retraída, ela não conseguiria atender, algo mais ou menos assim. Eu acho muito interessante. Eu acho que você podia, na verdade, transformar essa dupla personalidade em múltiplas personalidades. Sim, é mais ou menos. É isso, né? E ela consegue encaixar, ela consegue, tipo, emular os gestos e a maneira como todo mundo fala. Porque isso é uma técnica bem conhecida de venda, né? De você emular o gesto, o comportamento e tudo mais. Então ela consegue se destacar, na verdade, por um distúrbio que ela tem mental, digamos. E pode ser uma história de superação, de você utilizar uma coisa que, na verdade, pode ser uma deficiência para muitos, só que você utiliza num cenário em que você explora isso de uma forma positiva. É exatamente isso, porque aí, tipo assim, dentre todos os outros colegas de trabalho, ela consegue ser promovida em 4 meses. É um diferencial dos outros funcionários, porque ela consegue ter esse jogo de cintura com cada cliente, com cada colega, desenvolvendo essa múltipla personalidade. Gostei muito. Não, legal, eu vou lá pra frente agora, eu vou começar a escutar vocês. Então, a minha história é um fato real que eu presenciei. Legal. Vou contar assim pra quem ainda não contei, saber mais ou menos. 2 meses atrás eu participei do concurso Miss da minha cidade. E as meninas, foi uma realidade totalmente diferente do que eu estava acostumada. Sim. Eu posso só fazer um parênteses rapidinho? O seu roteiro, ele vai ter que ter uma contextualização para pessoas que você não pode sentar e contar essa história. Não, sim. Mas isso é tipo só um trecho, você tá querendo me dizer? Beleza. Só pra eu entender o porquê. Beleza, fechou. Pode mandar. Enfim, aí as meninas, elas não comiam nada durante o período do concurso, mas o tempo todo elas ficavam falando de McDonald's, que queriam comer McDonald's. Tá. E tanto que no dia do concurso, quando acabou, a maioria foi pro McDonald's comer.
Então, conversando com o Palácios e com a Câmara, eles me deram a ideia do tipo que o pessoal sempre pensa em comida como comemoração de algo. Com certeza. Quando você merece, trabalhei a semana toda, mereço um Mac, sabe? Algo do tipo. Então eu pensei em contar a história de uma jovem que estaria começando a carreira como modelo, só que ela ainda não tem o corpo ideal para ser modelo. Isso. No perfil estético padrão da sociedade, né? Isso. Então ela começa a fazer aquelas dietas loucas. Legal. Que as meninas fazem. Você imagina ela com alguma roupa? Parece psicanálise, né? Sim. Não pensei. Não pensa, tá? Pode continuar. Aí, Pensei que pode ajudar seu personagem. Tá. Aí, só que ela tem um grupo de amigos que todo final de semana eles se reúnem pra comer no McDonald's. Tá. Então, como ela começou a fazer essas dietas loucas, ela não come, ela só vai pra ficar junto com os amigos. Então eu pensei em, sempre gravar a expressão dela de vontade de estar comendo o lanche, algo do tipo. E aí ela fala que vai comprar, uma batata pra mãe dela. Só que dela chega em casa, ela come escondido, entendeu? Entendi. Aquelas coisas Sim. Da indústria da beleza. Eu acho bem interessante isso. O que você pode fazer como um contraste é quando ela tá no meio dos amigos dela, ela tem que... Eu acho que ela tem que ter um comportamento... Não sei, tudo que eu falo, é uma opinião, tá, gente? Mas seria interessante se ela tivesse, por exemplo, um comportamento, muito... tentando projetar o mais perfeito possível. Sim. Então eu não filmaria ela passando vontade de comer no meio dos amigos, porque ela não quer mostrar isso. Entendi. Ela quer esconder. Mas depois você pode pegar ela, comprando e comendo no banheiro, Sim. uns negócios meio dark, assim. Pra realmente mostrar, esse distúrbio dela, esse conflito interno também. Eu acho que... E também tem outras maneiras de mostrar isso, dela tentar buscar outros ideais na vida dela que não seja o corpo, só que estão longe da realidade dela e ela não consegue se conformar com a realidade que ela vive. Sim. Então você pode buscar outros paralelos além da alimentação também. Sim. Então, daí, algum dia ela receberia um e-mail que ela foi selecionada para um casting dos sonhos dela, sei lá. Aí chegando lá, ela não passa por alguns quilos a mais, algo do tipo. E aí depois ela, sei lá, fica triste, algo do tipo. Aí eu pensei em fazer uma cena, ela olhando por um bom tempo no espelho, sabe, se analisando. Aí ela resolve, postar uma foto sem filtro nenhuma no Instagram e com aquelas legendas motivacionais sobre amor próprio. E no final teria uma cena dela com os amigos comendo McDonald's. Ela comendo. Legal. É interessante essa coisa de aceitação, assim. Eu pensei até na cena já de, por exemplo, dela se pesando, ser um bom... a gente ter referência é muito importante, né? Pra gente ter esse vocabulário de como filmar e tudo mais. Você pesquisa como bois são pesados, antes de serem abatidos, ou sei lá. E coloca elas no mesmo... tem que ser dark, o negócio tem que ser, bem pesado. Coloca elas no mesmo padrão, assim, sabe? No mesmo... eu não sei se eles usam... Eu acho que eles usam, uma cerca, sei lá. Você pode fazer alguma coisa, assim, semelhante no set. E aí, essa questão, dela voltar e ser... Se olhar de outra maneira. E se olhar de outra maneira, eu acho que, a gente... tinha que ter uma... Eu gostei muito dessa virada, eu gosto muito dessa resolução dela terminando, comendo com os amigos e, tá todo mundo feliz. E eu tava querendo desenvolver só um clique na mente dessa pessoa, uma situação que ela realmente viveu, que mostre isso pra ela. Talvez, se ela viu uma melhor amiga dela, por exemplo, uma dessas modelos, ela caiu e bateu a cabeça no chão, de fome, tá ligado? Sim. Ela foi pro hospital, ela quase perdeu uma amiga. E... Cara, só história trágica, hein? Meu Deus. Não, mas eu gostei muito, entendeu? Mas, só pra realmente fixar na mente das pessoas, essa mudança dela. Porque, às vezes, a pesagem pode não ser o suficiente. Tá. Tá bom? Beleza. Show! Muito obrigado. Eu vou contar um pedaço, que é o começo da minha história, porque eu ainda não decidi ainda o final, não sei como vai ser. Sempre parece que estamos aqui. Mas até é uma dúvida, porque basicamente eu quero narrar uma sequência, mas eu não sei muito bem como fazer isso, porque os personagens são uma mãe e uma filha, uma mãe solteira, uma filha que é criança, a mãe entra em casa
A cena base é a mãe entra em casa, depois do trabalho, com comida, a filha tá assistindo TV ou brincando, alguma coisa assim, e a filha sente o cheiro dessa comida, as duas se cumprimentam e tal, e fecha, basicamente. E essa comida é a McDonald's, é tipo o cheiro da batata. Isso meio que une elas. Então, quando a filha sente que a mãe trouxe a batata do Mac, ela fica muito feliz. Tá. Só que eu queria repetir essas cenas algumas vezes, mostrando que o tempo foi passando. Então, essa menina foi ficando um pouco mais velha, tipo, e ela não tem mais essa mesma ligação com a mãe dela. Tá. Então, ela já tá crescendo, enfim, para adolescente, ela não é mais criança. E a mãe vai sofrendo um pouco com isso. Mas a batata, de certa forma, por mais subjetivo que seja, consegue resgatar alguma coisa. Une as duas, assim. E aí eu queria ver como que eu consigo fazer pra repetir essas cenas. Cara, eu acho que a gente tem que começar fundamentando melhor a relação delas, pra depois mostrar que a relação delas se rompeu, eventualmente. E aí você pode realmente mostrar, tipo, momentos marcantes da vida dela, com o McDonald's, tipo, com a batata, ou enfim, o cheiro, tem um cheiro característico, né, a lanchonete por si só. Mas você mostra, então, desde o começo, uma construção de relacionamento entre as duas em que elas passam por coisas juntos. De repente, ela é mãe solteira por quê? O que aconteceu com o pai dessa menina, entendeu? O que aconteceu com ele pode ter juntado mais as duas. De repente, já que a gente tá em histórias trágicas, o pai dela pode ser alcoólatra e ia bater na menina e, tipo, a mãe protegia ela, entendeu? E aí as duas, tipo, enfim, tinham momentos juntos. E aí esse foi a gota d'água pra, tipo, ele sair da casa e, tipo, elas expulsarem ele. Enfim, a treta que deu, não sei. Mas essa pode ser a conexão delas, e a gente tem que pensar por que elas estão aí se perdendo. De repente a mãe conhece uma outra pessoa, ou ela, de repente, tem um namorado, de repente ela muitas vezes isso acontece, ela é lésbica e ela não é aceita na casa dela. Só que você vê que, tipo, a gente começa a aumentar a complexidade da história, trabalhando nos relacionamentos e ligações de um personagem com o outro. E é isso, eu acho que, tipo, se vocês colocar essas variáveis, você começa a rechear. Só que é muito interessante esse ponto de união, que é o principal mesmo, esse ponto em comum que as duas têm, né? E isso você consegue desenvolver. Mas você acha que eu consigo repetir essas cenas? Meio que... Eu acho que você consegue criar analogias dentro do filme que são rituais que elas sempre fazem. Então, por exemplo, sempre que a filha chega em casa, ela pendura o casaco num lugar específico. Sei lá. Ou ela liga a televisão. Se você repetir essas ações, as pessoas vão entender que as coisas estão se repetindo. Eu preciso de água. Peraí. Mas é isso. É basicamente isso, entendeu? Beleza. Obrigado. A história que eu pensei seria uma comédia romântica, Tá. que conta a história de duas meninas que vão ter o primeiro emprego. Esse primeiro emprego é no McDonald's, então elas fazem entrevista juntas, se conhecem nesse momento. Ambas são contratadas. Elas ficam um tempo trabalhando juntas, criam uma amizade muito grande e descobrem que elas têm interesse em comum, que seriam se casar. Passa-se o tempo, uma delas decide sair da empresa e a outra continua. Qual que é a política do Mac com relação a casais? Alguém sabe? Não, elas decidem se casar, tipo, arranjar maridos. Ah, achei que elas iam um casal. Não, mas a política da empresa é cada um trabalha num lugar, não pode trabalhar no mesmo. Entendi. Aí, como elas tinham uma amizade muito forte, decidiram juntas, né, que elas iriam casar e se dão uma data para a realização disso. Aí o tempo se passa, uma delas decide sair da empresa e a outra continua, e aí é onde a gente fala um pouco mais de McDonald's também, falando sobre plano de carreira e tudo mais, porque mostra um pouco dessa história, tipo, mostra um pouco separado de cada uma, porque elas perdem o contato, porque isso acontece muito, creio que em vários empregos, né, que às vezes você tem um amigo muito, muito próximo e quando vocês se separam, existe esse abismo, porque cada um segue uma rotina, um ritmo, enfim. Aí uma delas, que trabalha no McDonald's, vendo fotos antigas e tal, vê a foto dessa amiga, manda uma mensagem pra ela, essa amiga nesse primeiro momento não vê, porque, sei lá, esqueceu o telefone, alguma coisa assim, aí ela fica, tipo, desacreditada, porque, tipo, já foi, passou o seu tempo, perdemos. No dia seguinte, essa amiga manda a mensagem, ela fica muito feliz, elas se encontram, elas começam a conversar sobre e tal. E aí elas lembram que elas tinham um objetivo, que era o casamento e tal. Elas conversam sobre as decepções e os fracassos de cada uma das tentativas separadas. Um belo dia elas decidem sair para comemorar. E nessa saída elas vão à caça de, tipo, um marido ou um namorado para realização desse sonho. Elas têm outras frustrações, que é tipo com caras babacas, etc e tal. E aí uma delas tem uma grande ideia,
que é marcar o casamento, porque a data estava chegando. Sim. Elas juntas decidem marcar o casamento e convidam todo mundo, só que as pessoas não entendem como é que esse casamento vai funcionar, porque elas não têm namorado, não têm marido, não tem nada. E aí elas, no final, mostram para as pessoas que o casamento é entre elas, mas não no casamento de uma mulher com outra mulher para ter uma relação, e sim de amigas que vão consumar o casamento para nunca mais acabar a amizade delas. O casamento é uma forma de união, de amizade pro resto da vida. Tipo, esse casamento simboliza a nossa amizade, onde ela nunca mais pode ser quebrada. Entendi. É mais ou menos isso, trazendo comédia durante... Sim, tem um tom de comédia romântica mesmo. Sim. Você consegue. O formato poderia ser dividido em vários episódios numa websérie? Então, eu pensei nisso também. Só que aí, se eu for dividir em vários formatos para uma websérie, eu preciso de mais personagens para poder conseguir preencher tudo isso. Tipo, o foco da websérie, ela é no personagem. E o foco de um longa-metragem, na maioria das vezes, é na história. Então, você tem que direcionar para o que você quer nesse sentido. Se você que conseguir... você acha, na sua opinião, eu acho profissional que é um filme. da área? Eu acho que é o foco na história e não no personagem, porque é muito de... Eu acho que vai ser difícil você desenvolver muita complexidade de cada uma delas. Numa websérie, por exemplo, você teria que justificar muito bem o porquê desse casamento ser tão importante pra elas. E não é só tipo, porra, é um negócio que é legal e é pra sempre, sabe? Tipo, tinha que ter alguma coisa na vida delas que mostrou isso pra elas, entendeu? Porque durante, tipo, quando elas voltam, elas reatam essa amizade e, tipo, aí vai acontecendo umas coisas pra fortalecer essa amizade, entendeu? Sim, sim. Aí pra isso não se quebrar mais, elas tomam essa decisão em comum, em conjunto. Exato. Não, acho show. Eu acho que um curta sim. Um curta pode ser interessante. Um curta é o melhor formato pra essa história, na minha opinião, porque tipo, ela é mais rápida, assim, e ela tem um foco no propósito do casamento. É uma coisa que se perdeu muito hoje, assim, principalmente, sei lá, eu vejo pessoas... eu não tenho problema com pessoas novas se casando, mas muitas vezes as pessoas não levam em consideração o peso do casamento, tipo, o que significa isso de verdade. E essa é uma coisa que você pode falar a respeito com esse filme. Então, isso é uma coisa legal. Sobre amizade, sobre casamento. Isso. Eu acho que uma coisa muito em alta hoje é essa questão do casamento, pelo menos na minha realidade que eu vivo. Eu falaria sobre isso. Porque, tipo, eu vejo cada vez mais pessoas mais novas se casando, tipo, sem saber qual é o peso de um casamento, assim, fazendo só pela festa da coisa, sabe? Então, é muito importante que elas tenham essa vivência de casamento, talvez na família delas, ou alguma coisa assim, tipo, elas passaram por uma situação juntas, que elas testemunharam o que um casamento pode fazer por duas pessoas. E eu acho que esse é o mais importante da sua história, porque se você chegar até o final com as duas nessa neura de, tipo, tem casal, sem justificá-las, vão parecer que são, tipo, loucas, assim, sabe? Então, é isso, cara. É isso. Show. É show. Então, eu tava pensando em fazer um livro de ficção, na verdade. Show. Eu vou ler a primeira página que eu escrevi, tá. Aí ver se vocês curtem também, que vocês vão ouvir. Beleza. Mas eu criei agora, tipo... Show. Sem... É isso aí. Olhei no relógio e eram 3 da tarde. Às vezes a gente tá no trabalho e a hora demora pra passar, né? Comecei a cantar uma música que meu pai me ensinou enquanto passava o sanitizante no pano. Sanitizante no pano. Ah, talvez você nem saiba o que é isso, mas é um cloro diluído na água pra limpar a mesa. Mas essa rotina... Exato. Mas essa rotina aí não durou o dia todo. Na verdade, 1000 coisas acontecem no McDonald's todos os dias, o tempo todo. Meus olhos, que estavam focados no pano, se voltaram para uma garota que tinha acabado de entrar. Não queria olhar muito para não parecer uma psicopata, mas era inevitável não ver as lágrimas dela. Sabe quando você sente que tem alguém te olhando o tempo todo? Foi exatamente assim. No caso, ela deveria estar se sentindo assim. Corri até minha gerente, não sabia como fazer aquele pedido. Soltei as palavras de qualquer jeito mesmo. Eu não sou atriz, tá? Mas... Tem uma menina desesperada ali fora. E minha gerente rapidamente largou o saco de hambúrgueres pra me olhar. Tipo, esse é seu momento dourado. Tá certo essa frase, tá? É que existe isso no McDonald's, o momento dourado. Sim, legal. Você trabalha no McDonald's? Não. Eu pedi ajuda dos universitários. Eu tô percebendo. Esse é seu momento dourado, Luana. Em homenagem ao Luan. Ela precisa de você. Já assim, um avental, corri até a mesa onde a garota misteriosa estava sentada. Ninguém estava lá, olhei ao meu redor e nada. Moça, licença, qual que é a fila de pagar? Ali estava ela. Não lê essa frase como se fosse um diálogo feliz ou de alguém animado para comer um hambúrguer. Lê mais uma vez como se você tivesse acabado de passar por uma das piores situações da sua vida. Aí de novo eu atuando, que merda. Moça, licença, qual que é a fila de pagar?
Aí eu respondi, você não tá bem, senta comigo ali na mesa. Quem é você pra se meter na minha vida? Alguém que chegou aqui do mesmo jeito. Basicamente, tipo, esse é o clímax da história. Entendi. Porque... Mas, eu posso explicar qual é a história? Sim. Tá. Mas eu entendi. Não quero te cortar, pelo amor de Deus. Não, eu entendi. Segunda vez que eu dou fora dele. Eu entendi que esse é o ponto de intersecção entre a história das das duas duas. personagens. Isso. Legal. Aí, o pai dela precisa de um coração e ela precisa largar o vestibular pra trabalhar. O McDonald's é uma das empresas que mais emprega jovens no mundo. Acho que é a maior empresa que emprega jovens. E aí vai ser uma transformação da personagem, tipo, de desconstruir um preconceito que ela tem, tipo, disso, sabe? Tipo, porque ela gosta de trabalhar lá agora. Só que ela aplica a psicologia no ambiente de trabalho dela. Tipo, o salão do McDonald's vira o consultório dela, entendeu? E aí ela atende 3 mulheres que estão passando por situações muito complicadas. E a última mulher que ela atende é essa daqui, que acabou de voltar do velório do pai. E quando ela começa a conversar com a menina nesse atendimento, a garota revela que, tipo, o pai dela morreu e que ela foi uma das principais pessoas a não concordar com a doação de órgãos do pai. E aí essa personagem se bota em um conflito, tipo, porra, meu pai precisa de um coração, eu tô sentada na frente de uma pessoa, ajudando uma pessoa que não aceita. Mas aí o que acontece? Essa desgraça. Mas aí o que vai acontecer? A história vai mudar de perspectiva. O livro vai parar de ser contado pela atendente e vai começar a ser contado pela garota que não queria doação de órgãos. Você vai começar a entender, tipo, qual é a vida dela, que não sei o quê. Essa garota podia também precisar de um órgão, eventualmente. Nossa Senhora! Aí a gente Não, tá bom assim. Tá bom. E aí, tipo, eu não sei o que fazer com ela, porque, tipo, ela tá ali na frente de uma possível solução do problema da vida dela e a garota tá lá, tipo, desesperada, que acabou de voltar de um velório. Entendi. Eu travei aí nessa parte, tipo, o encontro entre elas. Primeiro você vai entender o ponto de vista de uma, vai parar nesse conflito, vai ter um ponto de vista da outra e vai parar nesse mesmo conflito. O ponto de vista da outra que tava contra a doação de órgãos, isso, né? Cara, eu acho muito interessante você... Hoje é uma coisa meio óbvia, eu diria pra sociedade, que é benéfico as pessoas doarem órgãos, certo? Então eu acho que você teria que fundamentar muito bem essa contradição, que já é um padrão na sociedade, né? Que já é tipo, uma coisa tipo, bem vista na sociedade, e explicar o porquê ela é contra essa doação de órgãos. E isso você poderia dar alguns embasamentos diferentes. Eu acho que o religioso é o principal. Talvez, eu não consigo imaginar outro, né? Não sei se você consegue imaginar outro. A minha mãe não tem nem... Pela questão dela não querer, tipo, ver o pai dela destroçado, ou, tipo, ver um pouco... Nossa, mas calma, gente. Não é? Então, não um corpo 100%, entendeu? Tipo, entendi. Tem partes do pai que tá por aí em outras pessoas. A minha mãe, por exemplo, não tem nada disso, tipo, de religião, assim, e falou pra mim, que eu falei pra ela, um dia que se eu morresse eu queria doar meus órgãos, ela falou que não ia. É mesmo? Interessante, é legal saber. Ela falou que não ia. Tem um seriado Sob Pressão, da Globo? Sim. E tem um caso desse. A menina não quer doar os órgãos do marido. Tem muita gente. Porque o marido teve morte cerebral e ela acha que a qualquer momento ele vai voltar. Então ela não quer desfazer o corpo do cara de jeito nenhum. Entendi. Então, mas existe uma coisa científica e uma coisa emocional, sabe? Eu acho que esses são os dois lados que você tem que explorar, porque uma menina vai olhar mais pelo lado lógico e científico e outra vai ser mais emocional. Então você justifica muito esse lado emocional, sabe? Porque a questão de, tipo, do seu órgão viver em outra pessoa pode ser bom também, porque é uma maneira de você continuar a vida de outras pessoas, mas eu acho que é isso. São esses dois focos que você tem que dar e você trabalha muito agora pessoas que são emocionais, fundamento religioso do porquê não doar órgão, sabe? Tipo, procura na internet mesmo. Tipo, pessoas que têm esse ponto de vista, entende o argumento dela e aplica esse argumento nesse outro personagem. Tá. Entendeu? Aí no final a ideia é, tipo, essa garota que quer ser psicóloga consiga um desenvolvimento dentro aqui dessa universidade do hambúrguer, tipo, pelo McDonald's, sabe? Show. Aí ela vai pra área de apoio a pessoas do McDonald's. Não, isso é muito legal, assim, muitas vezes a gente tá num concurso que a gente precisa contextualizar alguma coisa com o McDonald's e tudo mais. Querendo ou não, se você mostra algo, o seu tá bem focado no lado positivo do McDonald's, assim, principalmente utilizando recursos que eles querem fazer como comunicação interna, tipo, eles querem estimular que as pessoas saibam mais sobre a universidade do McDonald's. Se você tá fazendo isso através da sua história, eu não vou falar que é certeza, porque a gente nunca sabe, mas indiretamente você pode estar afetando o consciente de uma pessoa pra, tipo, que legal essa história, eu gostei, e ainda tá fazendo isso, sabe? Tipo, talvez não seja o caso desse projeto, mas sempre que vocês estiverem fazendo o pitch de alguma coisa,
pensem no que aquela pessoa, com que ela se importa, sabe? Se você conseguir dar um embasamento nisso, você tem muito mais chance de vender o que você quer, se você conseguir se associar o seu produto ao que ela se importa. Então, é basicamente isso, assim. Mas show, tá muito legal. Obrigada. Felicidade trágica. Então, a minha ideia era fazer uma websérie com cada episódio independente e cada um com o McDonald's servindo de uma forma diferente. Tipo Black Mirror. Ele escreve tudo. Ah, tá, irado. Daí, no caso, eu tava pensando que poderia soar muito branded de alguma coisa, mas ontem na Endemol a gente descobriu que eles estão trabalhando com... tô brincando. Com branded entertainment, que é uma outra forma de branded. E daí eu pensei que seria legal por causa disso e também porque poderia explorar futuramente outras pessoas, outros programas, explorar a mesma ideia de construir episódios para uma websérie já fixa do McDonald's, que o foco não é trabalhar atributos e tal, mas a imagem em si. Interessante isso. Olha como as pessoas criam de formas diferentes. Tem pessoas que buscam encontrar um molde para encaixar uma peça criativa e tem pessoas que buscam uma peça criativa para encaixar em algum molde. Então, tipo, é legal a gente ver essas diferenças, por favor. Aí eu pensei em 3 episódios para ficar mais rápido e mais fácil também, cada um com gênero. Show. O primeiro é terror, que é o que eu mais desenvolvi até agora. O segundo é sci-fi. E o terceiro é drama. Tá, lê um trecho do que você mais gosta. Aí o primeiro que é o Mac Drogada dos Mortos. Que é o Apocalipse Zumbi. Esse é legal, É um título impactante. Esse É um título que já vem realmente interessante. É uma jovem que se encaixava no estereótipo de tímida antes do apocalipse zumbi. E ela sempre foi muito oprimida e tal. Ela era tímida. Antes do apocalipse. Perfeito. Pré-apocalipse. E não teve... não era como se ela sofresse um bullying direto, de xingarem ela diretamente, mas ela sempre foi excluída. E a família dela sempre foi muito apática também, de achar que tá tudo muito bem e tal. E depois eu tava pensando o que você falou, e eu também pensei por causa do papel de parede dos balões de fala. Muito indiferente a família dela. Tá. A família dela sempre acha que tá tudo certo, que é normal ela ser desse jeito. E depois do apocalipse zumbi, ela embruteceu e ela se soltou. Então a minha ideia é mostrar como que as pessoas agem quando realmente não tem mais ninguém pra julgar nem olhar. E daí, tipo, ela tinha um cabelão, daí ela tá com o cabelo super curto, antes ela usava roupa tudo pálida, cinza, sem graça, e agora ela usa a roupa que ela quer, combina umas cores nada a ver. E ela vive super de boa, ela meio que gostou do apocalipse zumbi porque ela pode fazer o que ela quer ler e viver a vida dela. Ela quer ler? Ela gosta de ler. Muito bom. Aí ela pode ler em paz e se vestir do jeito que ela quiser. É isso. E daí, meio que ela acha o reduto dela, ou a rua dela, e ela fica segura ali. E ela vive pegando comida das lojas, das coisas que sobrou. E um dia que ela percebe que vai acabar a comida, ela coloca todos os livros e faz uma mochila e coloca no carro que ela tem. E ela sai em direção a outra loja. E ela tá dirigindo, procurando uma coisa, e de repente ela vê o M do McDonald's mais à frente. Daí o olho dela meio que brilha. Porque o McDonald's também serve como uma lembrança do que era bom na vida dela. Eu também pensei em fazer uma cena de, sei lá, ela lendo no McDonald's, alguma coisa assim, pra mostrar que ela tinha um vínculo positivo com... Sim. Só que lá, tá tudo bloqueado por dentro, ela começa a tentar abrir e faz barulho. E vem outra menina de dentro e daí tem um choque, que elas já se conheciam e elas são os primeiros humanos que ela vê em muito tempo. E essa menina, no caso, era o estereótipo de patricinha da mesma escola. Indiretamente ela foi responsável por muito sofrimento que a nova B10 teve. Sim. E daí tem esse choque e elas têm esse choque, porque enquanto a Patricinha lembra a outra do sofrimento, a outra lembra a Patricinha do que ela tinha de bom, que era um amigo dela, que era a reputação dela, que eram as festas que ela ia. Entendi. Então o fato dela oprimir a outra, na verdade, fazia ela se sentir bem. A Patricinha, no caso. É o que eu tava falando ontem com a Gabi, que não era muito direto isso, sabe? Porque eu não queria ficar naquela coisa de filme americano que, tipo, jogava o suco na outra, sabe? São situações, assim, que, tipo, ela não percebe. Hoje dá pra ser você viu uma série que chama Euforia, da HBO? Eu não vi, mas... Recomendo pra maiores de 18 anos somente. Até maior de 20, se bobear, o negócio ali é bem pesado, mas... Cara, você consegue ver essa situação de bullying hoje, tipo, de uma perspectiva muito moderna, assim. Então sai bastante do clichê e pode te dar muitas ideias pra essa personagem. Eu vou ver porque eu tava pensando nisso também, como eu poderia fazer.
E daí nisso tem o embate, eu tava pensando em como fazer isso. Se eu poderia fazer as duas linhas do tempo separadas e depois elas se encontram nesse dia e daí começa a mesma história. Ou se eu contava as duas histórias das meninas paralelas. Ou se eu contava a história do apocalipse zumbi e nessa hora começasse a contar a história do passado delas. Sim. Cara, eu peco muito pela originalidade, assim. Eu acho que as histórias de pessoas que foram oprimidas na escola, tem muitas histórias contadas desse gênero. Não tem histórias contadas, aliás, não tem muitas das pessoas que oprimem, na verdade. Então, de repente, essa menina, ela sofria alguma coisa da família dela. Tipo, da mãe ou do pai, ou sei lá, e isso justifica o comportamento dela na escola com as outras pessoas. Então, de repente, se você inverter isso e transformar o personagem que eu acho que seria principal, que é a menina que sofre mais, em uma pessoa, um coadjuvante, você pode ter uma história com um viés bem diferente, assim, que pode trazer uma perspectiva nova pra você. Não tinha pensado, mas vou pensar. Show. E daí a história seria isso, ela é meio relutante de deixar a outra entrar, mas ela tem que deixar porque ela corre perigo. E daí elas vão desenvolver da história dentro do McDonald's e elas meio que vão reconstruindo o McDonald's, limpando, ligando energia e tal, pra reconstruir a vida delas. E uma hora a comida lá também acaba, e acaba com elas partindo e falando que, tipo, sempre vai ter outro McDonald's pra elas se abrigarem. E daí essa é a primeira história. Pô, gostei bastante. Eu acho que, tipo, essa relação entre as duas, tipo, antes e depois do apocalipse, pode, na verdade... O apocalipse pode ter acontecido com o mundo, mas a relação delas foi reconstruída de alguma maneira. Então, tipo, esses dois contrastes do mundo acabando e elas se reconectando, pode ser muito interessante, porque enquanto um tira, o outro coloca, sabe? Eu acho que esse é o equilíbrio que você tem que buscar. E eu queria inverter também a pirâmide, que a menina que era oprimida, agora ela tá protegendo a que oprimia ela. Sim, perfeito também. Show! Eu vou ser sincero, eu não tenho uma ideia 100% ainda. Sim, tá? eu tenho. Eu tô pensando claramente num livro. Eu sou autor, eu sou escritor. Legal. Então eu amo escrever. Eu escrevi um livro já. E eu, pra ser sincero, eu demorei 3 anos pra escrever esse livro. Então eu não consigo criar uma ideia em dias. Tá sendo um aprendizado maravilhoso. Então tá vindo milhões de coisas. Minha cabeça tá tipo um vulcão. Uma hora sai sapo, um monte de coisa. Sai uma loucura. É, exato. E como eu sou apaixonado por fantasia, a minha história vai ser baseada em uma fantasia. Show. Tá? Eu tô criando ainda a linha, digamos assim, do que vai acontecer, mas o protagonista é um herdeiro. Eu não sei ainda se vai ser um herdeiro masculino ou feminino. O que seria um herdeiro? De um reino. Ele é filho de um rei. É um herdeiro. Herdeiro. Um Tá, herdeiro. eu achei eu ouvi ordeiro. Eu falei, cara, um cara que ordenha a vaca. Bom, mas tudo bem. Porque eu tô pensando em tabus diferentes pra cada um, porque eles vão ter que ter um ensinamento disso. E se for um herdeiro masculino, vai ter um tabu X, se for feminino, vai ter um tabu tal. Mas vou chegar lá. E como eu trabalho no MEC há 8 anos, eu não iria conseguir escrever algo sobre o MEC que não tivesse a ver com toda a minha experiência nesses anos. Eu conheço muito da história do MEC, de quem criou o MEC, quem criou os lanches, quem fez isso, tudo aquilo. Então eu quero pôr isso na minha história. Então a minha história é uma história baseada em valores do MEC, assim como família, felicidade, magia. Desde quando eu era criança eu ia no MEC com meus pais e tal. E uma história, além de tudo, de criação. Tanto eles criaram uma corporação gigantesca, mundial e tudo mais, mas criaram lanches, criaram momentos, etc. Então a minha história é um reino onde a nomenclatura dos personagens, dos lugares, das coisas fantásticas vai ter relacionamento com o MEC. E nesse reino, o rei, ao saber do nascimento do filho, ou da filha, vai fazer uma festa, e essa festa vai ser uma festa anual. Onde ele vai fazer um banquete para toda a população do reino dele. Porém, esse rei, ele vem de uma família de culinária. Certo. Ele sempre foi ensinado a cozinhar. E existe uma receita secreta, onde só ele, exatamente ele, faz esse prato, digamos assim. É um molho especial. Né? Exato. E ele ensina isso pro herdeiro dele desde pequeno, porque é uma coisa passada de pai para filho. Legal. Então ele ensina e tudo mais. Porém, conforme o filho dele for crescendo, ele vai perdendo interesse nesse lado do pai. Se for um menino, eu já estava pensando, por exemplo, ele vai achar que um rei é feito para caçar, para governar e tudo mais, não para ficar cozinhando, que é coisa de mulher, coisa que a rainha devia estar fazendo, mas ela não é viva. E se for uma menina, eu já tô pensando num jeito assim, ela nunca teve um exemplo de mãe pra realmente ir lá poder cozinhar, fazer as coisas junto com ela, talvez o pai fosse um pouco rude,
não tivesse paciência, etc e tal. Porém, esse reino, ele é movido a essa tradição de, uma vez por ano, o rei ir lá fazer o banquete e oferecer aquela comida que eles nunca conseguem comer em nenhum lugar. Eles não conseguem encontrar isso em nenhum outro lugar. Eles podem parecer, nossa, parecido, mas não é. Só o rei consegue fazer. Porque é algo mágico. É algo que foi ensinado pra ele. E ele vai chegar a falecer. Devido a esse desinteresse do filho, vai ter aquele julgamento da população. Quem vai ser o novo rei agora? E ele vai continuar com essa tradição. Porém, esse filho, ele não vai saber o que fazer. Porque ele não sabe dessa receita, ele não deu essa bola. Porém, ele tem fragmentos lá de trás que fazem lembrar que o pai dele um dia tentou ensinar isso pra ele. E essa vai ser a jornada dele. Ele vai em busca desses ingredientes, que ele vai ter que ir em vários reinos vizinhos, em vários lugares específicos, experimentando as coisas, fazendo os fragmentos das memórias deles, irem lembrando. E criando esse prato, esse lanche. Eu ainda tô pensando em milhões de coisas. Então é muito sobre um legado de um filho, Exato. O legado de um rei, na realidade. E Exato. como o filho pode... Isso porque o povo depende dessa tradição e, digamos assim, julga o próximo herdeiro do trono com isso. Entendi. Entendeu? Porque o que as pessoas não sabem é que esse alimento, ele traz a felicidade pro reino. Então, conforme esse alimento não foi sendo produzido, as pessoas vão ficando amargas, não vão ficando felizes, vão sentindo mais vontade de morar ali e tudo mais. Entendi. Porque tem uma mágica envolvida por trás. Entendi. Cara, muito interessante. Eu acho que é muito interessante a gente entender qual que é a raiz da história, né? O tema principal. E é essa questão do legado de uma herança, que nem você falou do herdeiro, né? E o que isso significa, assim, as expectativas de alguém que teve que viver na imagem de um pai, ou alguém que tem que criar a sua própria imagem. Então, tipo, eu vejo tem muita analogia nisso no mundo pop e tudo mais, dos filhos de grandes astros, assim, ou grandes atletas. Tipo, Exato. o que eles fizeram, sabe? Eu acho que você pode buscar analogias. Eu sempre busco trazer ferramentas para vocês continuarem a história de alguma maneira. Então, eu acho que essa relação entre os dois é muito parecida com isso que a gente vê no É porque mundo, o Mac, entendeu? ele se preocupa muito com vínculos. Ele quer criar vínculos, criar experiências, criar momentos. E eu quero mostrar nessa história que o importante é isso, você ter esses momentos especiais. Total. Show de bola, cara. É isso. Então, gente, eu tenho 2 ideias. E eu vou contar as 2 ideias porque o meu grande plano é ir desenvolvendo as 2 e depois ver qual a que eu mais gosto ou a que mais me toca ou mais possível de fazer. Entendi. A primeira história é Histórias Cruzadas. E são 3 coisas que me inspiram para escrever ela. Que é o Clube dos 5. Tá. A questão de pessoas diferentes estarem confinadas num lugar e elas se conectarem e com essas conexões mudarem. Up, aquele filme da Pixar. Hino. Onde o idoso acaba vivendo grandes aventuras que ele nunca imaginava viver. Sim. E Histórias Cruzadas, pela questão dessas histórias estarem todas conectadas para um fim só. Perfeito. Então, se passa num McDonald's, lá no Rio de Janeiro, onde tem esse funcionário que é o senhor de idade, que ele trabalha na sorveteria de lá. Ele tem 61 anos e ele sempre sonhou em trabalhar vendendo sorvete. Cada um tem o seu sonho, né? E ele é muito sozinho. A esposa dele morreu, ele vive num lugar pequeno, então... Acho que tem que ser um pouco mais velho. Mas... 61 hoje tá no ápice da idade. Mas trabalhar 69. Seu presidente. 69, 68, assim? Eu acho que 75, hein? 75 é uma boa idade. 75? O que ele faz é vender o sorvete do Mac. 75 é bom. Mas enfim, vai. E outro personagem é o garoto autista que ama cores azuis e toda quinta vai ao McDonald's comprar sorvete. Então eu tenho que juntar vários personagens, vão ser 7 personagens, num mesmo local, que é o McDonald's, para que no momento que começa uma grande tempestade, Rio de Janeiro, tempestade igual alagamento. Sim, então vai alagar o Rio de Janeiro inteiro. E a galera vai estar lá presa, confinada no McDonald's, não podendo sair porque tá chovendo pra caraca, acabando o mundo. Então... É comédia? Tipo,
Você tem... Vai ter comédia. Acho engraçado. Fazer uma analogia com náufrago, assim, o cara construindo tipo um barco, sabe? Vai ter derrubando árvores, enfim. Eu tô imaginando umas cenas, tipo, um dos personagens que eu tive a ideia de uma criança de escola pública que tem atitude agressiva. Então ele é meio elevado pra idade. Então, tipo, uma das cenas que eu imaginei é ele chegando no McDonald's e aí o atendente chegando falando: qual vai ser o brinquedo do seu McLanche Feliz? E ele falando: tá maluco? Eu sou lá criança. Tipo, você acha que eu vou comer esse lanchinho? Eu quero um Big Mac com 5 hambúrgueres, ovo, caraca, tal. E fazer, sabe, uma atitude assim, agressiva. Uma criança, assim, fora da caixinha. Sim. Vai ter uma menina digital influencer que é toda selfish e só ama consumir e só pensa em si. Um empresário que não tem tempo pra família. Uma menina que é lésbica e que foi expulsa de casa e é caixa do McDonald's. Um gringo misterioso que ninguém entende o que fala porque ele não fala português. Ele vai falar uma língua, sei lá, árabe talvez, uma língua diferente. Mas ele coleciona relógios. E vai ter também... eu acho que é isso. Tá. E aí, eles vão... Pode dar uma sugestão sobre os personagens? Tipo, muitas vezes a gente começa a entrar em algo que a gente conhece sobre todos esses personagens. Você pode repetir de novo? Qual que é o primeiro? O senhor de idade é o principal, que... Não, mas o que você estava descrevendo agora. É o gringo misterioso. O gringo misterioso que não consegue se comunicar com ninguém. Tipo, o contrário disso pode ser um gringo, só que o cara é poliglota e consegue falar 35 línguas e consegue se expressar perfeitamente em todas elas e, tipo, é um cara super sábio que ficou, sei lá, 7 anos num mosteiro na Mongólia. Então, tipo, você começa a pensa no contrário, sabe? Tipo, sempre que eu tô pensando num negócio, eu tô meio, tipo, às vezes eu não sei pra onde ir, eu penso, qual que é o contrário disso, entendeu? E aí eu começo a encontrar ideias, tipo, a minha primeira ideia, a minha, né, tá? Nunca é a melhor. Então, tipo, eu sempre penso, tá, legal que eu tive a ideia, agora qual que é o contrário disso? E aí é meio que isso que eu busco fazer criativamente. Seria engraçado, tipo, uma digital influencer que nunca consegue ser influencer, por exemplo. Sim, pode ser. Ela pode ser frustrada, sabe? Sentimos algumas sintonias. Tem uma conexão aqui. E aí, eu já tinha até, tipo, pensando nas personalidades, eu tinha esquematizado como cada um conectaria cada um, tipo, baseado nas histórias. Tipo, o gringo que coleciona relógios, e o empresário teria o último relógio que o pai fabricou, que é justamente o relógio que ele veio pro Brasil procurando. Então, seria uma coisa assim, de todos se conectando no McDonald's e criando essa história bem doida. Sim. Que eu quero colocar bastante humor e um pouquinho de drama pra dar aquela emocionada. Sim. E isso aqui seria um curta. E aí... É complicado fazer um curta com tantos personagens assim, eu acho. Não, mas é porque, tipo, eu acho que o websérie talvez fique muito grande, eu não sei. Entendi. É porque... trabalhar um personagem em cada websérie, cada um apareceria mais, a sequência toda conta a história toda, mas em cada um desses aí consegue ter destaque, o que você acha? Eu acho que assim, às vezes quando a gente apresenta muitos personagens, a gente tem que tomar o cuidado de fazer isso muito, muito bem, no sentido de aprofundar a história em cada personagem de uma maneira lógica e que as pessoas consigam se sentir conectadas a esse personagem, não importa a razão dela. Você assiste anime? Legal. Hunter x Hunter, você já viu? Já. Perfeito. Cara, você viu como eles introduzem 550 personagens diferentes? Tipo, e não tem mesmo, tipo, a Gangue da Aranha, por exemplo, lá. Eles, tipo, são vilões, entre aspas, só que ao mesmo tempo você entende o propósito deles e você nunca tá contra ninguém. Tipo, a história gira em torno do Gon, mas ele não é o personagem principal ao mesmo tempo. Então, eu daria uma assistida de novo, daria uma estudada em como ele faz isso nesses personagens e eu aplicaria isso no seu trabalho. Legal. Tá bom? Boa ideia. E a segunda ideia é o Big Mac dourado, que seria Willy Wonka, Millennials, e eu pegaria a história do Willy Wonka conectando com o McDonald's, tipo, transformando no McDonald's, e seria atualmente, então seria tipo jovens legaizinhos, millennials, fazendo muitas loucuras e aventuras. E aí vai ser essa grande promoção, que o Big Mac dourado, que levará 5 jovens para a fábrica do hambúrguer. E lá vai ter desafios digitais, onde cada fase eliminará um candidato. Aí o ganhador será o grande dono do McDonald's mundo.
E aí cada personagem vai representar um tipo de pecado capital, tipo gula, avareza. E aí eu vou conectando esses personagens e fazendo desafios baseados em coisas que poderiam eliminar cada um dos pecados. E o último seria o menino pobre, fofinho, que ganharia o McDonald's Mundo. Não, eu acho muito interessante esse perfil, porque você fala dos 7 pecados capitais. Gula, por exemplo, você podia substituir por uma pessoa que é extremamente consciente com relação à alimentação dela. E, tipo, pesa tudo que come, só come, tipo, coisa orgânica. E aí a avareza é, tipo, você pode colocar o blogueiro fitness, por exemplo. Tipo, o cara que sempre tá treinando também, e, enfim, tem alguma relação com a anti-gula, né, que eu tô chamando. E é a mesma coisa, na verdade, tipo, as duas são parecidas. Eu gosto muito da outra ideia, por causa do Big Mac dourado, eu achei mó legal isso, tipo, o ticket, assim. E eu gostaria de encontrar um Big Mac dourado uma vez, mas muito legal, parabéns. É que assim, eu tava pensando como um livro, então não sei se vai, tipo... Vou deixar essa outra aqui já. Quer? Não, obrigada. Obrigado. Não sei se vai se encaixar tão bem, tipo, no formato multimídia, assim. Mas a princípio eu tava pensando de ser, tipo, um cara que também é satisfeito com a vida, assim. Na verdade, um jovem, né? Tipo, uns 18, 19 anos. Que também é satisfeito com a vida. E aí, tipo, pra, sei lá, se distrair dessa insatisfação, ele bebe muito, vai pra muita festa e tal. E aí, de madrugada, ele tem sempre o costume de, tipo, ir pro Mac comer. Aí, um dia, ele, tipo, sai muito tarde de um rolê e vai pro Mac, tipo, quando ele já tá fechado. E aí, ele resolve, tipo, como ele tá meio doidinho, resolve entrar no Mac mesmo fechado, assim, só fazer meio que uma invasão. Mas aí tá rolando, tipo, uma reuniãozinha meio clandestina lá, que ele é expulso da reunião e, tipo, mais tarde ele descobre que, na verdade, a reunião era, tipo, meio que umas pessoas, uns ambientalistas revolucionários, assim. Cara, que, eu posso te falar um negócio que pode até guiar a sua história? Eu gosto muito de explorar diferentes religiões. Eu fui numa reunião, num grupo espírita dentro de um veterinário. Caraca. Então, tipo, eu imaginei muito isso, pode ser um grupo espírita, de repente. Um grupo espírita, pode ser. Uma parada assim, tá rolando um negócio meio sobrenatural, sei lá. Mas, enfim. Tipo, o que eu tinha pensado a princípio era, tipo, meio que ser... Tipo, deles serem, sei lá, esses ambientalistas, sei lá, porque como o cara tá decepcionado com o mundo, ele faria parte desse grupo depois que ele descobriu que eles não são, tipo, do mal, assim. Sim. Que eles são pessoas legais. Só que, teoricamente, eles não podem, tipo, se expor pro mundo porque eles querem, tipo, derrubar o poder, Entendi. sabe? Tava pensando pra ir nessa linha. Meio anarquista, assim. Bem isso, na verdade. E, tipo, seguir essa linha. E aí, enfim, os encontros seriam no Mac, tipo, pro Mac não cair de paraquedas, assim. Os encontros seriam no Mac porque, tipo, eles têm, parece pelo menos que eles têm uma preocupação, tipo, com o meio ambiente, assim, você vê que é cheio de plaquinha. Então, tipo, meio que simbólico. Sim, sim. Tipo, é um lugar simbólico pra eles. Claro. Assim. Aí era isso que eu tava pensando a princípio. Eu ainda não desenvolvi muito bem, tipo... Não, legal. Eu acho que o próximo passo seu você tem um universo interessante já. É estabelecer uma conexão entre esse grupo e esse cara. Sim, de repente, alguém no grupo é irmão desse cara, ou tipo, irmão mais novo, que ele quer meio falar, mano, o que meu irmão tá fazendo aí, sabe? Isso é uma boa. Ou tipo, não só o irmão, ele tá tipo o pai, a mãe e o irmão nesse grupo. E ele é o único que não sabe disso, sabe? Isso é bacana. É tipo, mano, tem tanta gente que era pra eu saber que porra é essa. E aí faz sentido pra depois ele descobrir o que o grupo é respeito, assim. Sim, total. Mas é isso. Gostei. Parabéns, bela história. Bom, a minha história é de um rapaz, um senhor, que trabalhava em rádio. Certo. E muito tempo em rádio. Ele fazia rádio talk. E com o passar do tempo, com a mídia evoluindo e tal, a rádio que ele trabalhava perdeu força. E ele acabou sendo demitido e a rádio fechou, desligou. Aí ele fica muito triste com isso, vai no McDonald's e aí tem uma ideia. Eu vou bater na porta de outras rádios para poder conseguir um emprego. E ele vai nas outras rádios, só que não consegue nas rádios, certo? Nas rádios, porque o formato de programa dele e de como era a outra rádio, o formato que ele era acostumado, não é o perfil que as rádios querem. As rádios querem uma coisa nova e ele não consegue se adaptar a isso. Tá. E aí ele volta de novo pro McDonald's muito frustrado e ele tenta achar uma saída para isso. Ele tá muito triste e pensa em que ele vai fazer da vida daí pra frente. Até que ele ouve dois jovens conversando sobre podcast
E aí ele fica curioso sobre o assunto, ele começa a pesquisar e descobre no podcast uma saída que ele pode continuar fazendo o que ele ama. E aí ele deslanchar a carreira dele novamente. Entendi. Aí depois que ele consegue alcançar esse objetivo dele no podcast, ele volta no McDonald's e começa a lembrar de tudo e comemora isso feito. Entendeu? Ele tem uma idade, essa pessoa? Uma pessoa idosa, uns... Eu imaginei também. Isso aí, a partir dos 65, 70 anos. Eu imaginei, tipo, 75 anos, a pessoa viveu a época de ouro da rádio. Isso aí, a época de ouro do rádio. Hoje ela não tem mais um espaço na indústria, como você falou, mas ela encontra muitas pessoas como ela que escutam podcast. Então, tipo, você pode fazer cenas, por exemplo, em sei lá, asilos ou lugares que as pessoas se lembram dessa época e lembram ter essa nostalgia mesmo, sabe? O formato que eu pensei seria um curta, e o começo da série seria mostrando, tipo, teaser da época de ouro do rádio dele, comunicando e tal, e aí se aproximando pra atualidade, a rádio com um pouco menos de audiência, aí ficar aquela mais cinza, assim, até que chega o dia que ele acaba o contrato dele com a rádio e tal, a rádio fecha. Aí ele vai triste pro McDonald's, fica tentando pensar o que ele vai fazer dali pra frente, tem a ideia de ir em outras rádios, a rádio vai, não quer aceitar ele, e depois ele volta pro Mac e ouve os meninos falando no podcast. Aí Seria legal se fosse uma rádio novela, de repente, né? Tipo, e se tudo fosse contado... Tipo, como se fosse em um formato de podcast, né? Exatamente. Uma rádio novela, como se fosse. Irado, cara. Vai curtir. Eu acho que essa questão dele ser idoso vai encaixar muito bem, porque aí ele vai ter uma audiência específica que só vai conseguir achar ele por um lugar. Isso aí. Um show de bola. Então, eu gosto de coisas mais realistas, assim, eu gosto de tratar de um tema que me chame a atenção e tentar criar alguma coisa por base disso. Mais documentarial, assim. Isso, exatamente. Eu escolhi um tema Alzheimer, que eu queria fazer a história de um senhor que ele tem Alzheimer, só que a vida dele foi no McDonald's, a vida dele toda foi no McDonald's, só que ele não lembra mais disso. Eu posso já te interromper e te dar um negócio legal pra você assistir? É um canal que chama Bald and Bankrupt, tipo careca e quebrado. Você quer falar cartas para Alice? Não. Alice para como? Bald, B-A-L-D. And, tipo em inglês. Bank, B-A-N-C-K, desculpa, sem o C. Rupt, R-U-P-T. Isso. É um cara, ele acha a última pessoa que mora numa vila perto de Chernobyl. É um senhor de, sei lá, 80 anos com Alzheimer. E ele tem uma relação com esse senhor. Tipo, esse cara é louco, ele vai nos lugares mais isolados do planeta, inclusive Chernobyl e tudo mais. É um canal, ele faz isso mesmo, um documento, tipo, o cara grava com uma GoPro, assim. E ele tava só, tipo, pegando o carro e seguindo reto numa zona radioativa, como qualquer um faz numa tarde de domingo. E aí ele... Que isso? Que susto! Isso. Isso aqui pode ligar pra umas pessoas que pode dar um problema, às vezes. Fica quieto aí, filho. Aí... ele encontra esse senhor no meio da estrada, no meio do nada, numa zona radioativa. Ele tem Parkinson, então ele não consegue se comunicar direito. E isso é muito legal pra você pegar pra sua história, como ele se comporta, como ele se expressa. E aí ele fala, não, vai reto, tudo em russo, né? E aí o cara chega na casa dele, e aí tipo, você começa a ver a casa dele, não tem eletricidade, não tem nada. Só que as conversas dele são muito interessantes, mas continua. Enfim, já é um ótimo... sim, eu vou ver. Eu pensei num curta totalmente cortado. Eu pensei na primeira imagem, ele na casa dele, na verdade não aparece ele de primeiro momento, vai ser só a mão dele, pegar um foco, tipo assim, que ele é mais velho, a mão já mais idosa, né, e tudo mais, olhando fotografias que ele não reconhece, mas ele tá olhando, e depois ele caminha, ele vai andando na rua, normal, tudo ao redor dele chama muita atenção, quanto ao ouvido, assim, que ele escuta bem, só que ele não sabe o que tá acontecendo, né. Pra quem não sabe muito do Alzheimer, você lembra muito do passado, mas você não sabe o presente, né. Sim. Então, foi quando ele passa pelo McDonald's, alguns signos do McDonald's, tipo a cor, chama a atenção dele, ele sabe que ele já esteve ali em algum momento. Então, nisso eu pensei, também não apareceria ainda, era como se ele estivesse caminhando, mas os barulhos mesmo.
E ele entra no Mac porque ali chamou a atenção dele. Até aí eu tinha pensado em nem aparecer a marca ainda que era o McDonald's, sabe? Só as cores mesmo, de alguma forma, que eu não sei como. E no que ele entra, vai vir vários flashes na memória dele. Ele vê um casal, ele lembra de volta uma cena dele sendo um casal ali. Ele atendendo, volta uma cena, coisas assim. O grupo de um menino que trabalha no Mac, ele olha pro vidro, um menino que trabalha lá, saindo, encontrando outros amigos. E aí vai um flash dele fazendo isso, sabe? Seria um curto mais de lembrança. Entendi. Assim. Cara, eu acho que uma coisa muito legal com esse tema Alzheimer é a questão da memória que você estava falando. De repente você pode fazer ele ter uma rotina, só que as mesmas pessoas sempre passam por ele, sabe? Então esse casal que tá no McDonald's, na verdade, é um casal que ele conhecia há 20 anos atrás. E eles estão lá todo dia. Só que ao invés de ele enxergar pessoas novas, ele enxerga o passado dele. Então ele enxerga um passado dele em diferentes elementos do... Alguém quebrou alguma coisa aí. Em diferentes elementos, assim. Sim, seria flashes de lembrança mesmo. Exato. Não é nem flash, é tipo... essas pessoas do passado ocupando o presente dele. É tipo, você transforma o filme num negócio, numa experiência de ter Alzheimer mesmo, sabe? Sim. Em vez de separar a realidade do seu mundo e do mundo do Alzheimer, você coloca as pessoas pra verem como é a realidade de alguém que tem essa doença. Como se fosse uma visão dele. Exatamente. O que eu fiquei pensando é como eu vou passar pras pessoas que ele tem Alzheimer. Entendi. Tipo assim, que imagens eu vou gravar pra demonstrar isso? Entendi. Porque até agora eu só sei que ele tá ali olhando foto. Que tá... Pelas mãos dele, né? Pela estabilidade da mão. E estabilidade... Tipo, se você faz uma câmera de perspectiva, então se você enxergar ele por aqui, tipo, a câmera tá instável. Se a câmera tá assim, a pessoa já começa... Putz, esse cara tá tremendo, né? E aí a gente vai ter outros planos dele. Mesmo, tipo... É que a questão de tremer e a coordenação motora é uma coisa muito característica da doença. Então, eu acho que é essa linha que você tem que seguir, assim. Então tá bom. Tá bom. Essa é a minha ideia. Show. E essa referência é show. Obrigada. Então, vamos lá, porque eu já me bananei toda, não anotei uma coisa bonitinha. Estamos aqui pode falar a ideia, não precisa nem ler. Vou te explicar a ideia mais Só ou menos. explica e a gente vai. Começa um pouco misterioso, mas não é esse o tom do filme. Que também não sei se vai ser um curta ou vai ser uma websérie, tem várias possibilidades. Uma menina, uma criança, ela meio que chega numa casa, que ela vê uma casa muito linda, colorida e tal, que é uma criança, uma visão de uma criança, chega com a mãe e dentro da casa tudo escuro, tem alguns barulhos, assim, ruídos de pessoas reclamando e tal, em cima, pra cima, assim, uma casa bem grande. E ela tá com essa mãe, ela tenta subir a escada, a mãe fala que não, e a mãe, tipo, meio carente, assim, triste, não pode, isso aqui, briga com ela. E ela é uma criança toda feliz, não entende muito bem, começa a ficar triste, aí tá bom, aí as duas dormem na sala. Aí, mas é uma família... Ainda ninguém só tá Deus atendendo. Sabe. Tá. Isso. Aí aparece a luz do sol, a menina vê a mãe saindo de casa, tipo, indo trabalhar, e aí ela começa a ficar triste e tal, porque aquela casa não tem muita iluminação, ela fica olhando o sol e tal, tentando descobrir as coisas, talvez tenha elementos da cor do Mac, assim, pensando na sala, e aí de repente aparece um passarinho na janela, que começa piu, 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 e ela gosta daquilo, e ela começa a reproduzir outra coisa, em vez de ficar triste, ela começa a ficar feliz e piu, piu, piu. E aí esse piu-piu-piu atrai vários passarinhos que formam ali perto da janela, acho que, sei lá... Ela começa a falar a língua do passarinho ou não? Começa a falar piu, é uma criança. Tá, e ela gosta daquele som. Não é mais... Os ruídos não estão mais incomodando e aí... Se você quiser fazer uma coisa mais surrealista, você pode fazer essa criança imitar perfeitamente um passarinho. Porque na cabeça dela ela tá. Entendeu? Só te dando um caminho, mas pode continuar. Legal. E aí eles, sei lá, juntam vários passarinhos num fio de luz e acaba que a luz volta. A casa tava sem luz por dentro. Nisso que a luz volta, desce várias pessoas lá de cima, tipo, moradores da casa, que não entendem nada, não conheciam a criança e ficam tipo assim, como assim? Olha o que você fez e tal. Todo mundo fica meio que feliz. E eles começam a presentear a criança com alguma característica que tem excesso na vida deles. Por exemplo, uma comida, uma roupa, algum brinquedo que pode ter relacionado com o Mac, até a comida, batata, tem várias possibilidades. E aí meio que termina assim a história, todo mundo feliz na casa, na sala.
E aí no final a gente, porque a criança vê uma casa bonita, né, por fora e tal, ou ela pode se transformar no Mac, que é uma casa bem grande, assim, com vários andares, ou, enfim, pode ser o Mac, e no começo não dá pra ver, aí no final a gente vê, que era uma coisa triste, macabra, e no final fica todo mundo feliz, enfim. Caraca! Nossa, é uma história muito interessante. É bem surrealista, assim, eu sinto uma... Tem um filme... Engraçado que foi baseado numa história meio que real, assim. É mesmo? Sim. Como você pode falar mais? Posso, é na casa que eu moro. Calma, do nada chegou mais gente e... É, tipo assim, é uma casa grande que várias pessoas moram. Tá, da sua família. Não. Interessante. Que não se conhecem, é. Interessante. Tá. Isso. Entendi. E aí e como é que é o relacionamento entre você e essas pessoas? Então, variou muitas vezes. Faz 1 ano que eu moro nessa casa, que quando eu comecei a morar, ninguém mais morava. Mas você não mora com a sua mãe? Moro com a minha mãe também. Tá. É. E mudaram as pessoas. Assim, dá pra gente mostrar a diversidade dos personagens nesse... Não sei, dependendo da história, de como a gente vai deslanchar, né? Eu acho que se você limitar eles ao sótão o filme inteiro, você pode estar... Não é sótão, seria onde eles moram. É que eu imagino o sótão, porque... Enfim, tem um sótão lá também. Sim, ao andar de cima. Andar de cima seria. A história inicial era tipo 7 andares. Nossa, aí depois, pra aparecer o Mac, eu falei, não precisa ter 7 andares. Então, não sei. Eu acho que você não precisa pegar o Mac agora. Tá bom. Eu acho que, tipo, se você quiser deixar uma torre de Babel, você deixa 7 andares, tá? Vambora. Mas o importante é a gente estabelecer, tipo, por que essas pessoas vão ficar felizes por causa da luz, entendeu? Tipo, tá. Eu acho que esse é o tema principal. Poético, na verdade. Eu achei muito poético a questão da luz voltar. Total. Eu só acho que a gente precisa pensar numa forma visual ou literária, sei lá, pra mostrar a importância da luz pra eles, entendeu? Tipo, de repente no escuro eles não conseguem fazer alguma coisa essencial pra eles. Sim, eu tinha pensado nisso. E se você desenvolver isso e justificar a luz, aí justifica o final deles dando essas coisas pro filho. Pro filho não, pra criança. E inclusive... Cara, mas é difícil encaixar o McDonald's nessa história. Eu acho muito difícil. Na verdade, quando ela tava falando, eu lembrei da ação do Bom Vizinho. A gente que trabalha no Mac tem essa questão do Bom Vizinho e é total, assim, o Bom Vizinho é um grupo de pessoas que trabalham no Mac, pode ser nós 6 mesmo que estamos aqui trabalhando no Mac, e aí a gente sai pra fazer uma ação em nome do McDonald's. Então a gente pode ajudar moradores de rua com roupas doadas, pode entregar sopa, pode fazer milhares de coisas, pegar plásticos que estão no oceano, sei lá, qualquer coisa. Cara, pode ser um brinquedo do McLanche Feliz, de repente. Tipo um brinquedo ou algo do gênero. Mas muito legal, gostei. Selfie acho que não vai, irmão. Melhor que a pessoa tirar. O diretor de fotografia já tá passando. Então, ajuda aí, né? Assim.